para pesquisa do grupo de pesquisa Constituição, Política e Instituições Judiciais da UFSAL, de lá do programa de pós-graduação Direito da UFSAL. E hoje nós vamos falar, né, sobre o artigo Calamidade Pública, Estado de Defesa e Estado de Sítio, Características, Distinções e Limites em Tempo de Pandemia, que é da autoria do professor Gabriel Marques, que é doutor em Direito pela USP, que está aqui com a gente, professor da Faculdade de Direito da UFBA e coordenador do Grupo de Pesquisa em Controle de Constitucionalidade da UFBA. E esse artigo dele, ele está na obra coletiva Direitos e Deveres Fundamentais em Tempos de Coronavírus. E o debatedor hoje aqui, que está aqui conosco, é o professor Jadson Oliveira, que é professor de lá do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSAL, doutor em Direito também pela USP, e pesquisador também do Grupo de Pesquisa Constituição Política e Instituições Judiciais. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E esse artigo eu achei muito interessante, né, que ele trata do momento atual, né, desse momento em que vivemos aqui de pandemia, e dessas medidas restritivas que estão previstas na Constituição e que poderiam ser adotadas, e que efetivamente uma delas foi adotada nesse momento. E o professor Gabriel Marques, ele trata bem das características e das limitações, das características dessas medidas e das limitações que estão previstas na Constituição, bem como da aplicação da medida que atualmente é vigente no Brasil, né, na situação brasileira aqui. Aí agora, para não me alongar demais nesse momento, vou passar a palavra para o professor Gabriel e depois para o debatedor, o professor Jadson. Tá bom? Pode falar, o professor Gabriel. Tá bom, então. Muito obrigado, gente. Assim, primeiramente, gente, boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui, né? Ao menos virtualmente a gente está se encontrando, né? É uma alegria muito grande a gente poder se ver. Em alguns casos, eu estou revendo alguns alunos aqui, algumas alunas, né? Especialmente, Érica, Paula. Estou aqui conhecendo outras pessoas também, então é um prazer conhecê-los, todos vocês, né? Aqueles que eu não conheço ainda. E contar para vocês um pouquinho da história desse artigo, contextualizar como é que a gente chegou nesse momento, né? E como é que foi que eu elaborei essa pesquisa. Na verdade, foi a minha primeira pesquisa em tempos de Covid, né? Na verdade, eu escrevi 2 artigos sobre Covid até o momento, né? O primeiro foi esse, Calamidade Pública, Estado de Defesa e Estado de Sítio. E o mais recente, que saiu semana passada, foi Nude contra a Covid-19. Então, são 2 produções voltadas para tentar entender esse momento tão difícil de pandemia e tentar trazer um pouco do direito constitucional dentro dessa realidade. E esse artigo inicial, que é o que a gente debate hoje, da calamidade pública, ele surgiu a partir de uma preocupação muito grande que eu tive no começo da pandemia para a gente aqui no Brasil. Lá em março, mais ou menos, né? Eu me lembro que lá na semana de 16 de março a gente começou o confinamento, né? E eu me lembro que começaram a surgir algumas conversas, né? Aqui no Brasil e também de analistas de fora, de que medidas seriam tomadas para tentar combater a pandemia. Então surgiu essa preocupação. Como é que a gente pode usar as ferramentas do direito constitucional para tentar combater a pandemia, tentar criar o isolamento, tentar estimular a proteção da saúde e da dignidade das pessoas. E aí, nesse contexto mundial, eu queria aproveitar para compartilhar com vocês os debates que eu comecei a ler nos e-mails que eu participo. Tem algumas listas de e-mail que eu participo, de professores de constitucional do mundo inteiro, do Brasil e do mundo inteiro. E começaram a surgir os comentários, né? Olha, aqui em tal país a gente está percebendo um fortalecimento do poder executivo, em outro país também, em outro país uma série de medidas até um pouco invasivas em relação a direitos fundamentais. Isso começou a ser diagnosticado mundo afora. E especialmente começou a surgir uma preocupação de vários estudiosos com a chamada hipertrofia do poder executivo em tempos de pandemia. Essa foi a primeira constatação que me levou a escrever esse artigo, a hipertrofia do poder executivo em tempos de pandemia. Se essa hipertrofia já preocupa,
Imaginem só, gente, no contexto da América Latina, que a gente já tem historicamente executivos hipertrofiados, né, por conta do presidencialismo também, nossas raízes culturais, vários temas aí sociais que a gente examina, né, de patrimonialismo, de confusão do público do privado, de hipervalorização da figura do poder executivo. Então, se essa constatação é comum mundo afora, na América Latina ela fica ainda mais preocupante em relação a essa hipervalorização do poder executivo. E aí vem a parte curiosa. Eu comecei a receber perguntas nas mensagens privadas, né? Comecei a receber várias perguntas. Professor, será que a gente pode ter estado de defesa? Professor, estado de sítio? Professor, calamidade pública? E aí resolvi escrever esse artigo para a gente tentar entender a diferença dos três regimes, né? Da calamidade pública, do estado de defesa e do estado de sítio. Então, o artigo ele tem uma linha que é uma linha expositiva no começo, né, de dizer o que é cada um deles, né, com uma linguagem que eu tentei tornar a mais acessível possível. Eu venho fazendo um trabalho, e assim, é um trabalho que já tem algum tempo, de tentar repensar como eu mesmo escrevo, né, tentar melhorar minha própria escrita. Ler alguns livros nesse sentido, buscar algumas dicas de escrita recomendadas, porque no começo, quando eu comecei a escrever, logo lá para o final da graduação e começo do mestrado, fazendo uma autocrítica, eu acho que minha escrita era muito rebuscada, era muito fechada. Eu acho que eu seguia a linha daquilo que eu lia na época, né? E tentava reproduzir essa lógica sofisticada demais, exagerada até demais. E de alguns anos para cá, eu comecei a tentar escrever de maneira um pouco mais simplificada, um pouco mais acessível, né? Então, o que eu pensei? Que alguém que não seja até da área jurídica, por exemplo, alguém que tem interesse pelo direito, mas que não seja da área jurídica, conheça os três institutos. Então, a primeira parte do artigo é bem expositiva. O que é a calamidade pública, o que é o estado de defesa, o que é o estado de sítio, né? O que o Brasil teve? O Brasil adotou o estado de calamidade pública a partir do decreto do Poder Executivo com aprovação do Congresso Nacional, que fiscaliza as medidas tomadas pelo Poder Executivo. Uma preocupação basicamente orçamentária. Então, quando a gente pensa na calamidade pública, é para que haja uma autorização do Congresso Nacional para uma atuação do presidente da República, da presidência da República, com mais liberdade orçamentária, com mais flexibilidade orçamentária. Eu até chamei no artigo de conforto orçamentário, né? E aí você precisa disso para que você atue com esse conforto orçamentário. Depois de um tempo, houve inclusive a aprovação do chamado, entre aspas, orçamento de guerra, via emenda constitucional, que se soma a esse cenário, né, com relação a essas preocupações de flexibilização orçamentária e de mais liberdade de atuação. E logo após, vem dois institutos que têm presença na Constituição, entre os artigos 136 e 141, que são o Estado de Defesa e o Estado de Sítio. E esses dois, Estado de Defesa e Estado de Sítio, eles são alvo de uma curiosidade, que eu queria compartilhar com todo mundo também, da série Assuntos que eu comentava na sala, e achava que eu nunca teria oportunidade de escrever sobre isso, ou de pensar em algo da realidade sobre isso, né? Então, sempre que eu trabalhei em sala com estado de defesa e estado de sítio, eu dizia, gente, faz parte do programa, a gente tem que trabalhar, mas assim, na prática é muito difícil, a gente não deve ver. E aí, eu me vi escrevendo sobre esse assunto, né? Para mostrar a diferença entre 136 e 141, entre os dois, o estado de defesa e o estado de sítio. Se a calamidade pública é, em essência, voltada para a preocupação orçamentária, o estado de defesa e o estado de sítio, eles têm um contorno um pouco diferente, eles têm um perfil um pouco diferente, que no artigo, como vocês puderam perceber, eu tento explicar com base no procedimento de decretação, com base na abrangência das medidas e com base no prazo, né? Eu usei esse recorte de três características, né? O procedimento de decretação, a abrangência das medidas e o prazo de cada um. Então, a gente começa pelo procedimento de decretação. Como vocês puderam notar, o estado de defesa ele é mais suave, porque você vai ter aí o decreto presidencial, ouvidos os conselhos da República e de Defesa Nacional, e esse decreto presidencial ele é submetido logo após ao controle do Congresso Nacional. Então, na comparação com o sítio, a gente já percebe a mudança de grau, porque no sítio, o presidente da República precisa necessariamente, previamente ao estado de sítio, ele solicita autorização do Congresso Nacional. Então, quando a gente compara os dois, a gente percebe essa primeira diferença, né? No de defesa, há um decreto, ouvidos os conselhos que assessoram a presidência da República, e esse decreto é submetido à apreciação do Congresso Nacional. Já no sítio, a gente tem a necessidade de uma prévia solicitação.
presidente da República vai ouvir os conselhos também da República e de Defesa Nacional, pede autorização do Congresso para que haja a decretação do estado de sítio, o que a gente chama de solicitação dessa autorização. E aí, logo depois, visto esse procedimento, né, a gente seguiu para a etapa da abrangência. O que pode ser tomado em cada um deles, né? Com relação ao estado de defesa, a própria Constituição tem um rol de medidas. O que se pode tomar durante o estado de defesa, né? Proibição do direito de suspensão, né, do direito de reunião, aí tem lá questões que envolvem comunicações, né? A gente tem uma série de medidas específicas que são passíveis de adoção durante o estado de defesa. Já no estado de sítio, a Constituição separa duas modalidades, o que a gente chama geralmente na doutrina de sítio 1 e sítio 2, ou 1371, o sítio do 1371, do artigo 1371, e o sítio do artigo 1372. Porque na primeira modalidade, que seria o sítio do 1371, a gente pensa assim, houve uma ineficácia do estado de defesa ou alguma comoção grave de repercussão nacional. E a gente tem algumas medidas pensadas para esse cenário também, segundo a Constituição. Já no sítio do 1372, que são os casos de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, aí a Constituição nem comentou que medidas são possíveis. Quer dizer, a seriedade dessa situação, a gravidade de uma situação de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira pode permitir, em tese, alguma medida proporcional para que se resolva essa situação tão excepcional e tão delicada. Então, se quanto ao procedimento, nosso primeiro recorte aqui na diferenciação, a gente nota um procedimento, portanto, mais simples do estado de defesa, há um decreto presidencial com controle a seguir do Congresso. No sítio a gente percebeu a prévia autorização. Na abrangência a gente notou que há, para a defesa e para o sítio 1, mais cuidado com as medidas passíveis de adoção em cada caso. Não há essa eleição tão específica no sítio 2, porque a gente sabe que aí há medidas que vão corresponder às necessidades de responder à guerra ou alguma agressão armada estrangeira. E, no final, a questão do prazo, né, o terceiro ponto que a gente comentou, o prazo, para o estado de defesa, 30 dias de duração, prorrogáveis uma vez por mais 30 dias, e no estado de sítio, a gente se pergunta, sítio 1 ou sítio 2, né? No sítio 1, 30 dias prorrogáveis a cada vez, por igual período. Olha que diferença curiosa. No defesa seria 30 mais 30. No sítio 1, 30, prorrogável a cada vez por igual período. E no sítio 2 aí, 1372, não tem prazo específico, que depende da necessidade das medidas em cada cenário, né? Então, gente, a primeira parte do artigo é uma parte bem assim expositiva. Eu quis trazer para as pessoas que tivessem curiosidade por esses assuntos, né, um pouco desse conhecimento da calamidade pública, orçamentária, do estado de defesa e do estado de sítio. Só que aí vem a parte 2 do artigo, que é a parte que eu achei mais importante de se escrever naquele momento, parte mais assim vital naquele momento. Houve uma notícia que foi divulgada nos jornais, né, de que teria havido uma consulta presidencial a propósito de uma possibilidade de decretação de estado de sítio. E eu fiquei muito assustado mesmo, porque assim, a gente vive numa época no Brasil que é uma época de muitas preocupações, de muitos retrocessos, de muitos ataques à democracia, de frases absurdas a cada momento, de ataques a jornalistas, a professores, a pesquisadores, a artistas, aos adversários políticos, com as ferramentas mais baixas e vis possíveis. E eu pensei, é importante que o artigo tenha uma segunda parte para registrar esse cenário e dizer que a gente tem que ficar alerta com essas possibilidades. Porque quando a gente imagina no papel calamidade pública, defesa e sítio, né, e a gente pensa para a realidade, talvez uma ou outra seja admissível, é uma coisa. Mas no atual cenário do Brasil, que é um cenário doentio, eu diria para vocês, um cenário assustador, que todo dia tem alguma novidade trágica para a gente poder ter contato, infelizmente, é um cenário que exige que a gente tenha muito cuidado com essas medidas, muita atenção com elas, né? E aí, quando eu soube dessa consulta que teria sido feita pela Presidência da República
a respeito de um possível estado de sítio, né? E aí eu vi que a OAB reagiu negativamente a essa consulta, de maneira correta, inclusive, na minha opinião. Disse que não havia espaço para isso no Brasil, que a gente poderia enfrentar a pandemia com outros institutos que não o estado de sítio, né? Eu pensei, está na hora de escrever o artigo para dar também alguma contribuição nesse sentido, né? Nesse ponto, eu queria fazer um pequeno parênteses com vocês. A gente que trabalha com pesquisa, e aí vem um comentário importante para todos nós aqui do grupo, né, para quem trabalha com docência, pesquisa, a gente tem uma responsabilidade muito grande com tudo que a gente escreve, tudo que a gente defende, tudo aquilo que a gente expõe a partir do nosso trabalho intelectual. E eu não queria jamais, de forma alguma, ser acusado de omisso nesse momento, sabe, gente? Assim, eu não queria que alguém dissesse, o professor não deu sua colaboração, né? E aí eu tentei, nesse artigo, dar uma colaboração para que nós ficássemos atentos para aquilo que acontece no cenário internacional, de pior, com relação a medidas restritivas a direitos fundamentais. E, na Europa, para vocês terem uma ideia, na Europa, que é um continente muito enaltecido pela sua história, pela sua cultura, pelos avanços civilizatórios, na Europa, há pelo menos 2 países na época que já traziam grandes preocupações: a Polônia e a Hungria. Então, se vocês pesquisarem notícias do mundo inteiro e também nas listas de debates sobre essa matéria, esses assuntos ficaram muito vivos. Polônia e Hungria são países que atraíram muita preocupação dos estudiosos, porque tem críticas à qualidade do Estado de Direito, muitos falam que não há mais Estado de Direito nesses países, perseguição aberta a críticos políticos, a professores, né? Inclusive, alguns professores perseguidos comentam na lista também, da qual eu faço parte. Então, a gente percebe esse clima de tensão e uma oportunidade maravilhosa que a pandemia trouxe, que é, num país que já persegue adversários políticos, num país que já conta com medidas restritivas a direitos fundamentais, você poderia encontrar na pandemia a desculpa perfeita para endurecer o regime, criar medidas ainda mais restritivas que, a pretexto de combater a pandemia, trariam um prejuízo ainda maior para direitos fundamentais em cada caso. E mais recentemente, já trazendo uma atualização do artigo para cá, há uma situação muito tensa na Bielorrússia, que vem atraindo preocupações do mundo inteiro, também de perseguição a adversários políticos, também de discussão até da validade eleitoral. Há um líder político lá que já tá há muitos anos no cargo, no poder, e ele simplesmente não reconheceu, né, que haveria eleições limpas, então ele teria ganhado, segundo a sua própria visão, mas uma adversária política teria sido a vencedora das eleições. E há uma série de preocupações quanto ao estado de saúde dela, da família dela, enfim. Nem a própria certeza do resultado eleitoral se teve na Bielorrússia. E notícias absurdas de ataques, de protestos reprimidos com força, enfim, uma série de atos brutais que acontecem por lá e que muitas vezes não têm a mesma notoriedade que tem se acontecesse em outros locais mais cobertos pela imprensa mundial, né? Resultado. O artigo, eu diria que ele continua nesse ponto atual, em relação à preocupação com os excessos, os abusos, né, a respeito do poder executivo. E mais para o final do artigo, eu resgato uma frase de Montesquieu, de 1748, que já dizia, né, que todo aquele que possui poder tende a dele abusar. E é por essa razão que o poder deve frear o próprio poder. É uma frase que eu comento em sala várias vezes, então quem já foi meu aluno sabe dessa frase. É uma frase de 1748. E vejam quão atual é essa frase. Todo aquele que possui poder tende a abusar do próprio poder, e a gente tem que criar alguns limites para que esse abuso não seja, de fato, matéria. Pessoal, caiu aqui para mim, vocês estão? Oi, Maurício, caiu aqui também. Gabriel? Eu fiz aqui, né? Gabriel? Diga, meu amigo, tá me ouvindo? Agora voltou. Mas não a imagem, só o som. Deve ser alguma das operadoras de telefonia, né, que deu um... Pronto, deixa eu ver aqui qual foi o problema. A minha tá normal, que não sei se... Agora voltou a sua imagem, sim. Voltou a imagem? Voltou a imagem, sim. Pronto, tô no mesmo lugar aqui, é porque de repente, né, pode acontecer esse... oscilação. Eu até tiro o Wi-Fi, eu nem uso Wi-Fi, embora eu tenha aumentado o Wi-Fi aqui, como ele é muito instável, eu prefiro deixar a rede do 4G, que acaba sendo mais estável, né? Então, nessa hora tem muita gente usando, e dá oscilação também, Isso. É comum. É comum, meu amigo, tranquilo, massa. Beleza. Vamos lá. Então, só para a gente poder fechar aqui essa primeira etapa,
resultado, para mim, gente, assim, só para a gente poder concluir essa primeira etapa, a sensação que eu fiquei no final do artigo foi assim, de tentar fazer a minha parte, né? Tentar analisar os institutos, dizer como é que eles funcionam, alertar para as preocupações desse momento que a gente tem que ter para que não haja abusos, né, em relação ao poder executivo e de alguma forma mostrar para o público interessado no tema que medidas seriam possíveis em tese para que a gente pudesse adotar na nossa Constituição, né? De lá para cá, esse artigo foi do começo da pandemia, né? E eu até comentava com Douglas, com os outros professores no começo, que nós estamos aí há 5 meses em quarentena, em confinamento, então uma série de repercussões nesse processo. Então, de lá para cá, o que a gente percebe? A gente percebe cenas que eu confesso a vocês, são cenas que eu nunca imaginei que fossem acontecer no Brasil, de negação tão clara da ciência, de incentivo em contrariedade às diretrizes da Organização Mundial de Saúde, de incentivo a ir para a rua, né? De incentivo à contaminação, oriundas da autoridade que deveria ser a primeira a zelar por dar exemplo em relação a isso, que é a presidência da República. Então, uma série de comportamentos absurdos, né, que vem acontecendo de lá para cá. Eu acho que vocês acompanharam o mais recente essa semana, que toda semana tem uma novidade triste, infelizmente, né, o mais recente que envolveu uma resposta, né, do presidente em relação à pergunta envolvendo acusações de corrupção. Mas, assim, uma coleção de absurdos, uma coleção de ataques institucionais que já foram cobertos, inclusive, pela revista Piauí, na reportagem que ficou aí famosa a respeito de um quase golpe, né, em relação à presidência da República face ao Supremo Tribunal Federal, mas que, no fim das contas, deixam essa atmosfera de tensão. A gente não sabe o que vai acontecer em cada momento, porque, enfim, há uma série de interesses aí de outras naturezas que preservam o presidente no poder, muito embora já tenham sido praticados vários crimes de responsabilidade. E aí eu pensei, é uma forma de trazer uma colaboração para esse debate, que é um debate que é preocupante em nível nacional e em nível internacional, né? E aí, só para fechar, o segundo artigo que eu escrevi, que foi da semana passada, o Nude contra a Covid-19, já vai numa linha diferente, tentar explorar algumas iniciativas baratas, fáceis, de baixo custo, para tentar combater a Covid-19 nesse cenário também mundial. Então, eu trouxe exemplos de outros países muito carentes, como Bangladesh, como Sudão, como Somália e Egito, e trouxe como esses países vêm enfrentando a pandemia com medidas simples que são chamadas, segundo os professores Cass Sunstein e Richard Taylor, de nudges, né? Estímulos, incentivos para a adoção de bons comportamentos. Aí já foi uma outra linha, né, de investigação, não tanto de denúncia e de preocupação quanto aos poderes, como foi o primeiro, mas mais de compartilhamento de soluções possíveis e baratas e eficazes, como foi esse segundo, né? Mas assim, gente, uma exposição geral aqui para a gente poder conversar, então fiquem à vontade, é um bate-papo aqui que a gente tem, eu imagino que seja um espaço muito informal para a gente poder discutir, então fiquem tranquilos para perguntar, para dar a opinião de vocês, para debater, que eu puder ajudar, eu fico inteiramente à disposição. E mais uma vez agradecer a Douglas por essa gentileza, meu amigo, do seu convite, que eu espero também que a gente se veja em breve nas bancas de mestrado, né, como a gente conversou, porque eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa da gente continuar sempre aprendendo nesse processo bonito que é a academia, que é a pesquisa, que é o conhecimento e que é a oportunidade de cada dia a gente aprender um pouquinho mais. Eu acho que é isso que é motivador, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta, que a gente mantenha a nossa sanidade e que a gente traga a nossa contribuição via pesquisa, via conhecimento, via educação, para que a gente tenha um país melhor, quem sabe algum dia. Essa é a minha fala inicial. Mais uma vez agradecendo a vocês pela gentileza da presença, da leitura e também da participação, tá? Então, meu amigo, fico por aqui nessa fala inicial para a gente continuar conversando. Muito bom, meu caro. Super obrigado aí. Parabéns pelo texto, parabéns pela exposição, né, que foi super clara. E aí, sem mais, a gente já passa a palavra para o Jadson, para ele trazer as considerações dele também. Claro. E, gente, fiquem à vontade. Como o Gabriel falou, aqui o clima é de informalidade para a gente manter esse bate-papo. Pessoal, valeu. Primeiramente, né, gostaria sempre de dar as boas-vindas aí aos nossos alunos, aos colegas, orientandos, em especial ao professor Gabriel, né, que está aqui abrilhantando nesse nosso encontro, com um texto que é extremamente pertinente. Eu vou até fazer menção a ele rapidamente. Queria agradecer até a presença aqui do Pedro Henrique, que foi aluno meu aqui na graduação,
foi monitor meu. O professor Gabriel, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu sou do Recife, como o professor Douglas, mas eu estou agora radicado no interior da Bahia, em Paulo Afonso. Massa. Então, leciono aqui também na Católica, né? Então, tem alunos... Deixa eu só fazer uma parte rapidinho, porque eu sou de Garanhuns, tá? Gosto de ressaltar esse ponto aqui. É mais frio que... Maravilha, feito isso. Aproveitar uma parte também, Raquel, eu não estudei na USP não, foi na PUC, o doutorado. A USP foi o professor. Desculpa, que eu vi em algum lugar. Não tem problema. Aqui. Só para aproveitar, a gente só fazer aí as pontuações. O Pedro Henrique, que eu estava comentando com vocês, foi até meu monitor, foi aluno meu na disciplina de Direito Administrativo. E é bem interessante esse artigo que o professor Gabriel publicou. Eu recomendo a leitura, não só porque o professor está aqui, mas por ser atual. E imagino eu, assim, que vai se manter atual por muito tempo, né? E como o professor até havia comentado anteriormente, né? A gente sempre, quando comenta sobre isso em aulas de direito constitucional ou em alguma palestra, algum encontro, né? Parecia que era uma realidade muito distante, você falar de estado de defesa, estado de sítio, ou a gente tinha aquela tendência a conjecturar no nosso imaginário que seria uma tentativa de um golpe, uma tentativa de instalação de uma ditadura, né? E a gente nunca imaginou que estaria vivenciando algo bem próximo a isso, né, do ponto de vista de limitação de direitos fundamentais, pelo menos, num momento como esse, que a gente imagina que seria já o desenvolvimento da democracia, né, em que pese todos esses tropeços aí que estamos passando, que o professor muito bem pontuou, né, mas, enfim, professor, como eu estava dizendo, né, algumas situações sempre chamam a atenção. Quando o senhor trouxe aqui no texto esse primeiro ponto, para mim, é um ponto extremamente importante, quando o senhor fez toda essa exposição dialógica e sobre a construção desses regimes, no estado de defesa, estado de sítio, a própria calamidade pública, né? E eu gostaria de destacar o aspecto, né? A expressão calamidade pública ela é bastante abstrata. A gente tendia também nas aulas a trazer alguns exemplos que beiravam absurdos. Não, se tivesse um terremoto no país, ou se houvesse um furacão, algum desastre situação muitas vezes bem distante da nossa realidade. E aí, eu me lembro que nas aulas de direito administrativo eu comentava sobre o princípio da legalidade, eu sempre fazia questão de trazer aquele desenvolvimento histórico do princípio da legalidade ali, principalmente na França, ali aquele período da Primeira Guerra Mundial, quando surge aquela teoria das circunstâncias excepcionais entre 1914 e 18, e depois, né, quando o próprio Georges Vedel traz isso no livro dele, um pouco mais à frente, quando a gente tem aquela teoria dos poderes de guerra, já em 1939, ou contra a Segunda Guerra, onde se discutia a redução da legalidade para a ampliação das competências administrativas, né? E, inevitavelmente, a gente percebe, né? É uma situação que muito se aproxima ainda hoje. Por isso que, inicialmente, até comentei. É um texto que, para mim, jamais vai ficar distante de uma realidade, porque sempre a gente encontra esse tipo de discussão, seja por uma questão de pandemia de saúde, seja por questões de, eu estou enfrentando uma grave crise econômica, aí é uma calamidade pública, porque vai gerar um grande desemprego, vai gerar fome. Calamidade pública tem, né, esse aspecto assim de ser abstrato. Então, ela é bifronte, ela tanto pode ser algo positivo no sentido de que a gente vai ter que adotar medidas, né, no sentido de combater aí essa calamidade, como também pode ser utilizada para escamotear alguma tentativa aí de redução, para não dizer mesmo retirada de direitos fundamentais, né? E a própria teoria a teoria da necessidade, o estado de necessidade da administração pública, né, do Jacques Moreau, que apresenta isso na França. E aí, professor, assim, eu trago no sentido até das considerações do senhor, que eu gosto de ouvir, porque às vezes o texto não nos deixa falar o que a gente pretende e a nossa forma de escrita, por vezes, também não apresenta tudo que a gente quer falar sobre o tema, né? Então, na verdade, eu faço algumas considerações mais para ouvir o senhor mesmo e os demais colegas, até do que no sentido de serem perguntas, né? Mas, assim, algumas ponderações que o senhor coloca que também são questionamentos meus, né? Que eu sempre paro para pensar sobre isso.
o senhor falou que, para mim, é um dos temas de pesquisas que eu sempre realizo, a questão da hipertrofia do poder executivo, em especial na América Latina. O senhor já começou a palestra hoje mencionando isso. É algo que é notório, né, nos regimes, por mais democráticos que sejam na América Latina, mas ainda assim a gente encontra essa tendência de hipertrofia desse poder legislativo. E aí, assim, aquela decisão do STF, que o senhor até comenta, né, na obra, aqui no seu texto, eu acho que mais ou menos ali pela página 112, a gente consegue tirar ali mais ou menos esse tipo de conclusão, né? Aquela decisão do STF de que retirou um pouco daqueles poderes concedidos para a União, no caso, né, para o Poder Executivo Federal, e ampliou os poderes, né, ou não no sentido de ampliar, mas reforçou aquela ideia, né, dos poderes concedidos ao Executivo Estadual, Distrital e Municipal, né? E chama a atenção nisso porque o senhor coloca, eu até destaquei aqui também a página, foi a 112 e a página 114, né? Onde o senhor fala que vai precisar muito do Poder Judiciário para desenvolver a gente passar por esse estado de pandemia, né? E aí algumas ponderações que eu queria ouvir o senhor, né? Assim, o federalismo no Brasil, né? Essa ideia de federalismo que a gente tem, ele é delineado pelo Judiciário, né? Assim, no momento, né? O protagonista do federalismo que a gente tem no Brasil, né? É o Judiciário, né? Principalmente pós-decisão do STF, né? Um outro questionamento até que eu ponderaria com o senhor, né? Que eu acho que vai na mesma linha de raciocínio. Essa adoção dessas medidas por prefeitos e governadores, será que a gente não teria, o senhor visualizaria alguma possibilidade da gente discutir se seria uma medida excepcional, um estado de sítio 2, por exemplo, escamoteado, né, que a gente vai chamar ali com expressões em inglês, lockdown, ou que a gente vai utilizar toque de recolher, porque eu sempre menciono em minhas aulas também o seguinte, a gente tem que conceber hoje que, não só hoje como historicamente, a gente passa por momentos de déspotas esclarecidos, né? Ninguém vai fazer como foi dito já, vai chegar lá com um cabo e um soldado e fechar um poder constituído, né? É bravata. Mas a pessoa pode articular para fazer isso de maneira escamoteada, né? Então, é exatamente isso. Eu acho que o ônus de produzir uma decisão, ou produzir um ato, melhor dizendo, né? Instituindo o estado de defesa, o estado de sítio, eu acho que talvez a autoridade administrativa, seja ela em que nível de federal for, né? Eu acho que no Brasil, né, na América Latina, acho que eles não teriam essa vontade de assumir, né, esse ônus político, né, ou seja, perder votos, né, principalmente no momento que se aproximam eleições. Então, essa ponderação que eu falei com o senhor, será que essas medidas adotadas nesses regimes, né, subnacionais, será que a gente estaria diante de algum modelo aí escamoteado, travestido, em um estado de defesa, estado de sítio, redução de direitos fundamentais, ou, né, seria uma ponderação ali entre os direitos fundamentais do ponto de vista, né, individuais e coletivos, né, de saúde pública. Então, na verdade, eu pondero aí com o senhor para que eu quero ouvir mesmo, porque o texto, como eu disse, é bastante instigante e acaba, né? Aí a gente fica sem esse contato. Como a gente está com o autor, né, a oportunidade é essa para ouvi-lo. Então, professor, perfeito. Não, excelente, excelentes comentários, meu velho, assim, maravilhoso, assim. Quando eu estava escrevendo o artigo, já, é até bom a gente conversar, assim, numa sessão como essa, para vocês entenderem o porquê de ter ficado com esse perfil, né, e alguns pontos não ter sido trabalhados no artigo, né. A gente tinha uma demanda muito grande de prazo com relação a terminar o artigo dentro de um curto espaço de tempo, né, e também com a pandemia, a gente ficou sem acesso às bibliotecas. Então, qual foi a situação que a gente teve que enfrentar, Jadson? Eu queria muito, isso acontece muito quando eu vou escrever, eu penso em várias abordagens interessantes, acho que todo mundo passa por isso, né? Poxa, a federação aqui mereceria um tópico específico, o papel do Supremo Tribunal Federal, o papel de cada ente, os consórcios regionais, inclusive, né? Então, a gente tem aqui no Nordeste o consórcio Nordeste, mas tem outros consórcios também no Brasil, e a análise deles em relação a medidas que envolvem a pandemia. Então, eu coloquei na minha programação de temas uma sequência imensa de temas, né? E aí eu comecei a escrever e a pesquisar. Resultado, eu pensei, qual é o essencial? O essencial é passar para o leitor os aspectos gerais da calamidade pública, defesa e sítio, né? E a preocupação com a democracia, para que ela mesma não se torne uma vítima inesperada, que é a última frase, né, do artigo, para que a própria democracia não se transforme numa vítima inesperada. Então, o essencial é isso.
E eu tive que deixar de lado toda a abordagem da federação, que sua pergunta faz, que é muito pertinente, muito boa, né? Mas que eu senti assim, poxa, talvez se eu trabalhasse isso em outro artigo fosse melhor. E aí reservei isso para uma outra análise, outro momento, né? Falar sobre a federação. No caso da federação aqui do Brasil, a gente tem uma série de competências na Constituição, né? Artigos 21, 22, 23 e 24, e o Supremo Tribunal Federal, ele fortalece a ideia de medidas científicas embasando providências em relação ao combate à pandemia. Então, o que eu senti aí? Que haveria um papel de coordenação à União, que se mantém, porque o 24 diz isso na Constituição, né? Coordenação da competência concorrente, né? Ele se mantém, e que entes locais e regionais, vocês vão ter liberdade para adotar medidas que sejam proporcionais, que sejam dignas em relação ao ser humano, que estejam vinculadas aí a essa proteção da saúde no combate à pandemia. Claro que essa autorização, Jadson, eu diria assim, que quando ela aparece na decisão, ela deixa um espaço de muita preocupação também, porque a gente tem um país imenso, um país continental, com mais de 5.500 municípios, né, com dezenas de governadores, e a gente sabe que alguns podem aproveitar também essa chance, né, de dizer, não, agora eu vou criar uma medida invasiva e vou criar o que eu achar melhor. Como você bem colocou, o estado de sítio de segundo grau, talvez, né, o lockdown como uma estratégia de restrição a partir dessa autorização. E é por isso que eu deixei no artigo um parágrafo bem aberto, que bem no comecinho, que medidas sejam proporcionais, que haja um cuidado com adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, e, de fato, isso mereceria um artigo novo, né? O contorno da federação no combate à pandemia. Inclusive, alguns autores escreveram sobre isso já também, em portais como Conju, como Jota, né? E já escreveram sobre essa temática da federação também no contexto de pandemia. Então, o primeiro ponto, Jadson, eu diria assim, que a federação... Eu confesso a você que no começo eu queria falar sobre ela também, eu tinha uma energia pensada para isso, e aí faltou condição de prazo mesmo e de energia para dar conta disso, né? Então, eu só comentei genericamente, mas de fato é um tema que mereceria uma análise muito mais aprofundada. E a outra parte de sua pergunta, com relação ao Poder Judiciário. Aí, Jadson, existe um Gabriel pós-formatura e um Gabriel de hoje, sabe assim? Eu, pós-formatura, eu me formei em 2006, né? Eu era, assim, um esperançoso do Poder Judiciário, sabe? Assim, era muito esperançoso. Eu tinha uma grande... enaltecia demais. Achava que todo tipo de providência que fosse deslocada para o Poder Judiciário seria naturalmente melhor, sabe? A gente teria juízes mais capacitados, tribunais mais cuidadosos. E isso o Gabriel de 2006, digamos, né? E se você pegar minha produção desse momento, que é um momento pós-formatura, graduação pós-formatura, ela é muito, assim, de esperança dedicada ao Poder Judiciário. Só que de lá para cá, Jadson, assim, a gente vai tendo contato com as decisões, a gente vai lendo a forma de construção, a gente vai lendo outras opiniões doutrinárias, e a gente vai percebendo que não necessariamente será aí que a gente vai encontrar a saída para os nossos problemas, né? E aí, a gente está em 2020, então passou o mestrado, o doutorado, a experiência com as aulas, e também com o que a gente vê no dia a dia, e a gente percebe assim, há sempre bons profissionais, mas também há aqueles que, infelizmente, né, deixam a desejar em relação a isso. E institucionalmente, talvez não seja ali o caminho mais apropriado para a gente chegar lá. A gente pode pensar em outras estratégias. Por exemplo, quer ver? E aí uma homenagem ao famoso professor Paulo Bonavides, né? Paulo Bonavides, ele já falava sobre federação regional há muitos anos, o chamado federalismo regional, há muitos anos, né? Será que aí a gente encontraria uma saída? Será que aí a gente encontraria uma estratégia institucional de recomposição de forças políticas no Brasil, em termos de eleição, em termos de representatividade das regiões, né? E a partir daí a gente teria um caminho, uma proposta, né? Será que a gente pensar em sistema eleitoral, né, mudança do sistema eleitoral, ou para o voto distrital, ou outra medida, né, não seja um caminho mais apropriado para criar esse grau de interação maior entre o eleitor e seu representante, né? Ou seja, outras estratégias que são muito mais, na minha visão hoje, político-institucionais do que propriamente judiciais. E o próprio Douglas tem um livro sobre imagens da imparcialidade, que eu acho que é uma demonstração muito clara disso. Douglas estudou o tema com profundidade e percebeu como há muitas vezes o corporativismo, que é uma palavra feia de se falar, mas que é muito verdadeira, né? De proteção da própria instituição, dos seus próprios membros, para não declarar uma suspeição ou impedimento, né? E ele fez uma análise empírica em relação a isso também. Então, eu diria assim, Jadson, que hoje em dia, quanto à primeira pergunta, assim, só sintetizando,
Quanto à federação, é um tema que eu acho que dá margem, talvez, para um livro inteiro, só dedicado a ela, né? Construção histórica, características, modelo constitucional, a apreciação judicial da federação, impactos dessa apreciação judicial, boas práticas da federação no Brasil, práticas ruins da federação no Brasil, as autoridades que fizeram bom uso dessa autonomia federativa para boas medidas de combate à pandemia, e aquelas que fizeram mau uso e que usaram como estratégia arbitrária também do poder. Então, federação é um tema que permitiria um livro todo voltado para ela, muito interessante, por sinal. E aí me faltou fôlego para dar conta dela no prazo que a gente teve. E também doutrina, biografia, né, nesse prazo que a gente teve. E a outra pergunta, eu hoje sou muito mais desconfiado do Poder Judiciário, no sentido institucional, como resposta aos nossos problemas, do que eu era na época do pós-formatura, sabe assim? Eu acho que o tempo vai deixando a gente meio repensando, né? O que a gente cogitava no início. Eu acho que a gente tem estratégias outras, que assim, Jadson, fazem com que a gente tenha que manter a esperança, porque a gente trabalha com pesquisa para isso, para a gente escrever, mostrar um caminho legal, né? Compartilhar uma boa solução. Eu acho que nosso trabalho é esse, por excelência, né? Mas a gente vive faz da nossa rotina uma esperança, uma rotina de esperança. Eu acho que, especialmente no Brasil, em que a gente não tem um espaço assim tão construído para a pesquisa, a gente não tem um ambiente tão que valorize tanto, né, a pesquisa como deveria. A gente tem problemas de bolsas, problemas de falta de financiamento, a própria concepção cultural do pesquisador, né, e que também desfavorece a gente. E aí compartilhar com todos vocês, eu ouço muito uma frase, porque de 2016 para cá, eu me tornei exclusivamente professor pesquisador, né, de 16 para cá. E aí, Jadson, muitas pessoas, assim, bem intencionadas, né, assim, amigos, conhecidos e tal, e você trabalha com o quê? E eu falo, mas e qual é o seu trabalho, então? Né? Então, esse desconhecimento geral, né, faz parte de nossa cultura, inclusive, no Brasil. Então, é um dado histórico, né? Então, eu diria para você, meu amigo, que, assim, a nossa atividade ela tem que se pautar pela esperança, apesar dos momentos sombrios, desafiadores, complicados, né? E essa mensagem vai para todos do grupo também aqui, que escrevem. Eu sei que tem alunos que estão começando também sua trajetória agora. A gente tem que renovar nossa força no nosso papel, que é de ir atrás da fonte, correr atrás da pesquisa, procurar bons livros e construirmos soluções interessantes para tentar resolver os nossos problemas, né? E eu diria que as minhas hoje não passam necessariamente pelo Poder Judiciário, como passariam, talvez, em 2006. Eu diria mais ou menos assim, tá, Jadson? Mas, assim, ótimas perguntas, assim, excelentes provocações. Eu confesso que dão margem para pelo menos mais uns 5 artigos aí, no mínimo, para a gente responder a todas elas, tá? Mas, gente, fiquem à vontade, gente. Podem perguntar à vontade, estou à disposição, viu? Eu queria só aproveitar a oportunidade também, professor, para registrar a presença aqui da professora Danilma, professora que foi aluna minha também e é professora agora, é doutoranda pela UFBA. Que legal. Fez mestrado lá na Unicap, lá em Pernambuco, e agora é doutoranda pela UFBA. Foi aluna e orientando a minha de graduação aqui em Paulo Afonso. Que maravilha, excelente. Eu também. Então, muito bem-vinda, professora Danilma. A gente já está aqui. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, professor Jadson. Um prazer, professor Gabriel. E discussões muito pertinentes. Eu só pude adentrar agora, mas já pelo folder mesmo que me foi enviado, eu já vi o quanto era pertinente essa discussão. E isso que o senhor acabou de falar, né? De que nós temos que viver por esperança nesse momento, por sermos pesquisadores. Então, palavras bem interessantes e que nos confortam também, tá? Então, um prazer conhecê-los e participar aqui dessa discussão de hoje. Obrigado. Professor, eu queria fazer mais uma provocação, se o senhor me permite, e a mediadora também, e os demais do grupo, né? Eu já estou abusando aqui do meu momento. Quando a gente fala sobre federalismo, né? Federação, sempre, essas discussões sobre exercício de competências, né? E é uma situação que eu sempre discuto com meus alunos, inclusive no mestrado, na disciplina atual que eu estou lecionando, né? A gente está discutindo isso daí. Como é que ficaria a simetria, né? Quando a gente fala essa questão de poderes, né? Porque por mais que a gente diga assim, não, é uma relação simétrica, os poderes do artigo 84 da Constituição também, por paralelismo das formas, também se estenderiam aos governadores, aos prefeitos,
Mas aí chega a própria Constituição em um determinado momento diz, né? Por mais que seja uma competência concorrente ou qualquer outra expressão que a gente queira até utilizar, vai dizer, mas compete à União realizar a coordenação central, né? Então parece que nunca é um federalismo mesmo de repartição de poderes, né? É um federalismo sempre de cima para baixo, vamos dizer assim, né? E parece, dentro dessa mesma lógica, né, que até a estrutura do Poder Judiciário, por mais que se tenha uma ideia, vamos dizer assim, de poderes autônomos, parece também vem de cima para baixo, né? Sempre uma ideia de vinculação ao que o STF vai dizer, como se o Estado, o TJ local, também não tivesse uma mesma atribuição dentro daquela sua circunscrição, dentro daquele seu campo de atuação jurisdicional, né? Então, são essas ponderações que eu pergunto ao senhor, porque eu me inquieto também, né? Porque a gente fala em sala de aula, não, mas essa relação é simétrica. Mas eu confesso, assim, até certo momento eu me preocupo. Se um aluno vier me perguntar isso, aí eu vou ter que fazer uma ginástica intelectual para explicar isso a ele, né? Porque a verdade é essa, né? A gente fala sobre isso, mas na prática e na própria interpretação constitucional a gente encontra isso daí, né? Qual seria a opinião do senhor, né? Não, perfeito, Jadson. Não, perfeito. Assim, o princípio da simetria, na verdade, se eu não me engano, Jadson, acho que Marcelo Labanca escreveu sobre isso, se eu não me engano. Foi meu orientador do mestrado. Tá vendo? Exatamente, né? Sobre federação, né? Tem um trabalho importante sobre essa pesquisa, né? O princípio da simetria é essa ideia de você repetir o essencial que a União já fez sobre algum tipo de instituto e adaptar a peculiaridade local. Uma vez eu comentei até na sala, eu falei, gente, o princípio da simetria, ele parece muito coeso, muito organizado, é uma ideia de coesão, né? Então você tem aí o que vincula o executivo federal, você vai adaptar para o estadual, para o municipal, né? Também o serviço público. Então dá uma sensação de coesão, mas por outro lado, como você bem colocou, dá uma sensação de falta de liberdade total. Então, finalmente, o que sobra, né? Grande pergunta. O que sobra, o que é específico ali do município e do estado, que eles podem fazer com tranquilidade, e que não necessariamente eles têm que repetir a União. Porque se a gente for olhar a tendência dos julgados, dos casos em geral, é de repetição, né? E aí quando você percebe alguma iniciativa mais ousada, não, isso aí violou, é inconstitucional formalmente, porque viola, né, o artigo 21, o artigo 22, né, da Constituição. Então, na prática, talvez a gente tenha também no próprio judiciário brasileiro, não sei se Marcelo chega a falar sobre isso, Jadson, historicamente falando, um judiciário que castrou a liberdade interpretativa da federação, né? Então, se você pegar historicamente falando, concessão, aqui uma lei que apresenta um projeto específico aqui, que é um pouquinho diferente, não pode, porque entra num espaço reservado, enumerado para a União, né? Então, eu não sei até que ponto a gente não teve, talvez uma pergunta boa para uma pesquisa específica, né? Historicamente no Brasil, de 88 para cá, nessas décadas de Constituição, qual foi o papel do judiciário quanto à simetria no Brasil? Acho que Marcelo gosta muito desse tema, né? Ou seja, o que ele tem feito nesse processo histórico? Ele tem sido um elemento de castração da liberdade da federação ou de incentivo à liberdade da federação? A impressão que eu tenho é que vem sendo de castração, pelas decisões que eu vejo, assim, historicamente falando, né? E que agora talvez a gente tenha um momento assim um pouco diferente, pela necessidade de combater a pandemia com medidas mais emergenciais. E aí talvez, Jadson, uma pergunta que eu me faço com relação à simetria é a seguinte, né? Aqui no Brasil, em termos de medidas federais de combate à pandemia, a gente teve uma experiência muito ruim, vem tendo uma experiência muito ruim na perspectiva internacional, né? Se a gente se comparar, e não precisa se comparar com Coreia do Sul, nem a gente comparar o Brasil com o Vietnã, ou comparar o Brasil com a Nova Zelândia, por exemplo. Basta comparar o Brasil com o Uruguai, que é um país muito próximo da gente e que teve outro comportamento, né? Com a Argentina, que na última vez que eu vi a comparação de dados, não sei como é que está agora, a gente tinha proporcionalmente 10 vezes mais mortos do que a Argentina, né? Proporcionalmente falando, porque a gente sabe que a população é menor, né? Mas, assim, eu fico me perguntando se, por acaso, a gente não tivesse essas iniciativas locais, né, de prefeitos e governadores, apesar de alguns abusos que a gente pôde perceber, como é que a gente estaria, né? Porque, no começo, a inspiração do governo federal, isso foi dito, era a Suécia, se eu não me engano. A Suécia vai ser a nossa inspiração, que é o país criticado por toda a Escandinávia. Então, os professores da lista que eu faço parte
criticam a Suécia o tempo todo, que não deu certo, que passou vergonha perante os vizinhos. Imunização de rebanho. Imunização de rebanho. A Inglaterra, que no começo flertou com essa medida, depois voltou atrás. Os Estados Unidos até, né, que também tiveram essa proximidade, voltaram atrás. E aqui no Brasil, a sensação que eu tenho é a seguinte: se a gente não tivesse essa decisão do Supremo, talvez a gente tivesse mais mortes ainda, sabe assim? Porque, embora haja abusos, a gente sabe disso, né? Mas, por exemplo, aqui na Bahia, a gente tem um exemplo muito interessante que eu acho legal comentar assim, em termos nacionais, que foi a coordenação, né, entre partidos opostos, né, entre prefeito e governador de partidos adversários, com alguns pontos de contato, algumas conversas em comum, alguns anúncios, inclusive, em comum de medidas, que eu acho que foram importantes para que houvesse alguma coerência de adversários políticos até no combate à pandemia. Eu fico imaginando se todo mundo fosse de acordo com a diretriz federal. Não, vamos para a rua mesmo, essa doença não é tão grave assim, a gente pode ir de qualquer maneira, todo mundo vai se contaminar. Esse discurso, que já trouxe no Brasil milhares de mortes, né, talvez potencializasse ainda mais essa situação. Então, aí é uma conjectura. Uma vez fizeram uma pesquisa também para saber quantas vidas o isolamento salvou, né? Então, nessa linha também, né? Quantas vidas foram salvas pelo isolamento social. Então, é outra discussão interessantíssima em termos de federação, em termos de combate à pandemia. O princípio da simetria, ele é por si só, ele é um dilema, né? Por um lado, ele traz a necessidade, o apelo à coesão, e o apelo à coesão traz uma ordem para a gente, uma sensação de um sistema bem estruturado. Por outro lado, ele traz um ataque decisivo à autonomia. Então, ele é por si só um dilema. Eu acho que, até filosoficamente falando, né, é um dilema, porque você não consegue... Você pensa, poxa, por um lado é maravilhoso, a gente tem tudo organizado. Por outro lado, pode ser péssimo. E se a gente fosse mais simétrico agora, eu acho que a gente estaria contando aí muitos mais mortos, né? Eu vi que o nosso dado recente está 115 mil, se eu não me engano. Dados oficiais que a gente sabe que já são menores do que os dados reais por conta da grande subnotificação, né? Eu acho que a gente estaria talvez numa casa aí de muito mais gente que teria falecido ainda diante desse processo. Então, é um desafio muito instigante e federação por si só, eu acho que talvez merecesse até um mestrado sobre ela, porque muita coisa legal para poder falar sobre ela, né? O tema que você estudou aí, você conhece com muito mais profundidade, os desenhos dos países, a Índia, né? Como é que funciona, o Brasil, como é que funciona, os americanos, né? Como é que os estados... e também tem um componente aí, Jadson, só para fechar, a sua pergunta é muito boa, ela permite várias análises aqui legais, tem um componente também aqui que é histórico-cultural. Eu sempre comento em sala por que o Brasil foi um Estado unitário logo após a nossa primeira Constituição, né? Qual foi a razão disso, né? E eu me lembro que tem uma fala de José Bonifácio, que teve grande influência na nossa construção política inicial do Brasil, né? Na Constituição outorgada de 24, que dizia que era importante que houvesse um poder forte, um poder que concentrasse decisões para sufocar, inclusive, eventuais pretensões de autonomia aqui no Brasil, né? Então eu fico pensando assim, até que ponto isso está no imaginário da história brasileira e se preserva ainda hoje, né? Será que a gente não tem ainda um pouco dessa lembrança, né? Dessa lembrança de Bonifácio, no sentido de que ainda hoje, embora não mais com Estado unitário, embora não mais com províncias e sim com estados, a gente tem na nossa mística histórica essa necessidade de uma figura carismática, forte, como diria Weber, né? Nessa lógica de concentração de forças para dizer o que vai valer, né? E aí eu sigo a figura de quem é o presidente, porque é ele que manda, né? É ele que me inspira, independentemente da ciência e a partir daquilo que se lê no WhatsApp, por exemplo, que é um pouco do perfil do Brasil atual, né? E que me revolta muito. Eu tive muitas brigas em WhatsApp por causa disso, inclusive, né? Mas porque a gente diz, a ciência não fala isso, né? Eu vou colocar aqui o jornal A, o jornal B, né? Mas aí não importa, o que importa é que diz, né? Tal figura. E aí a gente está nessa situação delicada para lidar. Mas excelentes perguntas, meu amigo. Dão margem a muitas análises aqui. Eu quero ler seu trabalho depois também, sobre a pesquisa da federação, viu? Vai ser um prazer aprender com você também, viu? Massa, Um abraço, professor. Muito obrigado também aí por esse bate-pronto aqui. E eu devolvo a palavra a Raquel para compartilhar aí com os colegas, porque senão a gente vai monopolizar aqui demais. Não vai ser simétrico aí com os demais. Um abraço. Eu achei o texto muito interessante mesmo por conta dessa, né, pelas circunstâncias atuais, né, e a gente percebe que essa
o fato de ter sido decretada apenas calamidade pública, né, embora tenha se cogitado, como o senhor falou, e no texto também, a decretação de um estado de defesa, a calamidade, essa decretação do estado de calamidade pública, né, ela é mais suave, digamos assim, né, mais possibilita um maior controle, né, dos outros poderes e assim, também diante do nosso contexto político atual também, isso é importante, né, porque, como também o senhor falou, nós estamos vivendo sempre esses constantes ataques aí à democracia, às instituições, e é muito importante realmente essa limitação, esse controle. E é isso, como vocês falaram, acho que abordaram bastante e bem o tema, eu não tenho muito mais o que acrescentar. Eu passo a palavra agora aos colegas que queiram comentar. Eu acho que Érica tem uma pergunta, estava vendo no bate-papo aqui, parece que Érica tem uma pergunta, acho que Maurício tem outra depois, né? Não sei se é isso, gente. Acho que depois do Lahiri, né? Érica, Maurício e Lahiri pediu aí agora. Pronto, então fique à vontade. Vixe, boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite, professores. Professor, antes de mais nada, parabéns pelo texto, muito bom, gostei muito. E, assim, eu vou lhe fazer algumas provocações, não são bem perguntas, e fazer alguns comentários mais de ordem prática. Por que de ordem prática? Eu trabalho no Tribunal de Contas, o pessoal daqui sabe. Então, eu estou vendo na prática como estão se dando as execuções orçamentárias e as limitações impostas, tanto pelo orçamento municipal quanto pelo orçamento da União, que invariavelmente também é repassado aos municípios para gastos relacionados ao combate à pandemia. Mas antes de chegar no caso prático, eu vou fazer comentários iniciais do texto. É engraçado como você aborda o aspecto, o cerne constitucional da matéria, e a gente vê que, muito embora a nossa Constituição seja analítica e ela resolva muito, ela não resolve tudo. E um exemplo muito claro, e por mais óbvio que isso pareça, é quando você vê as situações que não têm a delimitação clara, como a do estado de sítio. Porque sequer saberíamos como isso seria resolvido na situação prática. Ponto 1. O ponto 2 é em relação às 3 decretações da calamidade pública, do estado de defesa e do estado de sítio, porque elas, de um lado, buscam preservar a dignidade da pessoa humana e elas precisam suprimir direitos inerentes à preservação da dignidade da pessoa humana. Então, há também esse paradoxo, assim como na circunstância da simetria, que eu acho também muito curioso, porque o professor Jadson, durante as aulas, tivemos imensas discussões sobre a dignidade da pessoa humana e o quão denso e vazio era o conceito ao mesmo tempo. Foram aulas fantásticas e inesquecíveis. E nessa situação sobre a situação emergencial, trazendo agora já mais para o aspecto prático, que eu acho interessante compartilhar com vocês, nós temos vivenciado isso todo santo dia. E por quê? A situação emergencial, muito embora ela seja um elemento que constitua, ou muito embora a decretação da calamidade pública seja um elemento que constitua a situação emergencial, ela não é exauriente para que, por exemplo, o município realize uma dispensa licitatória ou que realize determinadas contratações. Exemplo, recentemente estão realizando construções de covidários. Você já deve ter ouvido falar dessa expressão covidário, que são centros de tratamento e combate à pandemia ou pessoas que estão com suspeita de Covid. E nós estamos nos deparando na prática com municípios que têm 50 mil habitantes e têm 50 casos de pessoas com Covid, e nós não sabemos se há pertinência na decretação da calamidade pública pelo descompasso numérico entre o número de habitantes com a situação da calamidade pública. E, a partir dessa situação, isso, para mim, só mostra que essa concorrência na competência dos entes, ela se amplifica em relação aos municípios, porque é quem, de fato, tem na prática muito mais ciência do que está acontecendo em sua realidade. Vocês estão vendo que tem municípios que estão tendo inúmeros casos, como aqui em Salvador, e outros municípios que têm 12 casos constatados. E aí vem os critérios da proporcionalidade, da adequação da situação calamitosa, né? Que justifica a realização de uma dispensa, o afrouxamento dos critérios da lei de responsabilidade fiscal para fiscalizar o orçamento público, porque, no final das contas, concordando com você, o Poder Judiciário não resolve, o que resolve é o orçamento público, minha gente, não se enganem, ou a falta de orçamento público, no caso.
E, assim, até a própria PEC do orçamento de guerra, como você mencionou, que dizem as más línguas nas discussões do Tribunal de Contas da União, as pessoas que auditam as contas, tem uma professora chamada Hélida Graziani, ela fala muito que esse princípio da simetria em relação à preservação do orçamento público, ele foi propositadamente preterido, foi criado esse orçamento de guerra para que fossem afrouxadas as formas de fiscalização do orçamento público, para que você não tivesse lá na frente rejeição de contas, para que o presidente não venha sofrer mais sanções do que, para além dos crimes de responsabilidade que ele já praticou. Enfim, o que mais? Eu acho que, por ordem, são esses. E sobre a questão da federação, o que eu sinto é que, com a ampliação dessa atuação dos municípios, como você traz no texto, né, que foi um tema que não foi tão abordado propositadamente pela profundidade da demanda, como questionado pelo professor Jadson, essa retomada de mais atuação dos municípios agora pode ser muito interessante, mas no momento posterior pode ser muito perigoso, porque, muito embora haja uma realidade muito distinta dos municípios e dos entes federados de um modo geral, a gente não pode esquecer que o Brasil já sofre problemas pelo seu tamanho. Pelo seu próprio tamanho do Brasil já cria problemas com isso. Então, quando você dá muito mais competência a esses entes municipais, talvez se crie mais desordem na federação. Então, eu estou suscitando esses problemas, não necessariamente tenho razão em levantá-los, mas é basicamente isso. Seria Excelente. Ponderações. Excelente, Érica. Só para fazer um rápido comentário, minha amiga, porque depois a gente já tem mais gente na fila também, né? Mas um rápido comentário. 2 comentários com relação às suas provocações, que são excelentes também. Primeiro, quando você fala assim, a Constituição do Brasil resolve muita coisa, mas não resolve tudo. Verdade. Essa constatação a gente pode reproduzir eu acho que para todas as constituições, né? Assim, que do mundo inteiro, até as mais analíticas, né? Se você pegar a experiência mexicana, por exemplo, que tem inúmeras emendas constitucionais, a Constituição de 17 do México também tem um texto gigantesco, também não resolve tudo. Nigéria também tem um texto gigantesco, também não resolve tudo, né? Então, se você pega o Brasil, ele, nesse ponto, ele é companheiro, digamos assim, de vários regimes constitucionais que não resolvem tudo. Mas com a nossa expectativa é encontrar na Constituição alguns limites, né, algumas orientações para como a gente deve agir, né? E que são orientações realmente, Érica, que trazem uma margem de preocupação, como você bem colocou, né? Quando a gente fala dignidade humana, quando a gente fala simetria, quando a gente fala combate à pandemia, direito à saúde, tudo isso tem um grau de fluidez que traz muita preocupação. E você, não sei se você já pensou sobre isso, né? Mas, assim, a sua fala é o desenho de um excelente artigo no Brasil de pesquisa empírica. Por exemplo, analisar o comportamento dos tribunais de contas no Brasil, a partir da sua experiência, com relação à apreciação de contas que envolvem a pandemia, né? Gabriel, fica grande demais. Faz uma limitação. Tribunais de contas que apreciem contas de capitais, por exemplo, ou então de cidades de porte maior, ou então... E o meu é de casa dos municípios ainda. Pronto, dos municípios. Então, no caso aqui da Bahia, local. Se a gente pensar assim, dos maiores municípios da Bahia, sei lá, Salvador, Feira, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna, Juazeiro, né? Então, só com esse recorte aí, uma análise do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia na apreciação das providências de combate à pandemia nos principais municípios baianos em termos de população, por exemplo. É um trabalho empírico muito legal e tem espaço para publicar na Direito GV, na Estudos Empíricos em Direito, por exemplo. Então, aí você tem uma provocação muito interessante, Érica, que pode ser um estímulo para uma ótima pesquisa em relação a isso. Porque senão a gente fica falando só em tese, né? Em tese tem um dilema, em tese tem a situação que traz preocupação, mas e na prática, como é que foi isso? Como é que a gente poderia desenhar no Brasil, que é um país tão gigantesco como você bem colocou, os diferentes comportamentos de combate à pandemia, né, em termos federativos, até talvez criar um índice de qualidade da resposta federativa à pandemia no Brasil. E as provocações do próprio judiciário, que tem se metido indistintamente. Esse trabalho é sensacional, porque assim, eu teria vontade de ler, por exemplo, um trabalho assim, de dizer, na prática, né, a partir da decisão do Supremo, a partir de realidades locais tão distintas, né, como é que a gente desenha no Brasil, ou então, como o Brasil é muito grande, como é que a gente desenha na Bahia, para começar, né,
o comportamento diferenciado, os municípios que foram melhores no combate à pandemia, os que foram piores, aqueles que foram mais omissos, os que foram exagerados, são provocações que dão margem para uma pesquisa muito boa. Mas não vou me alongar muito não, que tem mais gente para perguntar também. Agora o Maurício, né? Fala. Gabriel, obrigado. Estão me ouvindo aí, beleza? Estou ouvindo, normal, tranquilo, Maurício. Obrigado pela sua apresentação, obrigado pelo texto também. Eu achei um texto de dogmática jurídica, né? E pela sua apresentação também ficou mais claro até a finalidade do texto, porque você tinha escrito o texto, né? Eu acho que o que você estava dizendo aí no começo ficou claro na conclusão do texto, principalmente, não é? As suas preocupações em relação a como estava se desenvolvendo o estudo, ou estavam se desenvolvendo as propostas aí para lidar com a situação absolutamente nova em termos constitucionais. Eu não tenho muito o que falar em relação à dogmática jurídica, né? Eu acho que é importante também a discussão para se informar os políticos e também aqui os juristas do que se pode fazer, ou seja, você está tentando dizer assim, olha, existem parâmetros que a gente já tem da dogmática jurídica que podem ajudar ou balizar as decisões, tanto judiciais quanto dos políticos, num momento tão diferente como esse, né? Eu achei bom, assim, gostei de ver que não teve uma discussão que eu acho um pouco superficial, como é feita no Brasil em relação ao estado de exceção, né? Então, não foi feita isso, eu acho a discussão, na UNB era muito comum essa discussão, todo mundo só falava disso, e é bastante superficial, e eu queria trazer esse tema aqui rapidamente, né? E até complementando o que você e que o Jadson estavam dizendo, é de se esperar que numa situação de pandemia, numa situação absolutamente de exceção, nesse sentido mais comum, né, não técnico, que haja uma força grande do executivo, né? Eu não consigo ver nada demais do Estado sendo atuante, o Estado restringir algumas liberdades individuais em tempos absolutamente necessários para isso, né? Se você disser que o Estado não reduziu liberdade, direitos fundamentais, vai ser uma mentira, o Estado sim reduziu, né? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, você tem multa para sair de casa sem máscara, por exemplo, né? Então, vamos dizer assim, eu acho interessante a gente notar que, em contextos absolutamente excepcionais, algumas medidas de exceção, em termos amplos, né, são até desejáveis, na verdade. É para isso que serve o Estado, no fundo, né? Às vezes o Estado tem realmente que não dar dinheiro para todo mundo, não é? O Estado, às vezes, tem que não dar o medicamento para todo mundo, não é? O Estado, às vezes, tem que, no nosso caso aqui, é um caso bastante limite, não é? Ou limítrofe, mas o Estado deve, sim, na minha opinião, restringir algumas atividades, alguns direitos mesmo do cidadão, quase que eu falo cidadãos, dos cidadãos. Né? Eu vi só na fala de você e também depois na discussão algo sobre o progresso, né? Eu gostaria de pontuar algo nesse sentido, né? Eu acho que essa discussão não está bem colocada, tá? Eu acho que isso tem a ver com a minha geração também, como constitucionalista. A gente ouviu falando esse constitucionalismo liberal, não é? Eu achei sintomático você ter citado Voltaire, não é? Então, a gente está falando ainda sobre um sobre um constitucionalismo liberal e muito fundado aí uma ideia um pouco abstrata, que nem existiu na França de verdade, não é? Sobre o que seria aquele constitucionalismo francês do século XIX e até do século XVIII, se a gente considerar os escritos, né? Não existe, na verdade, progresso ou regresso, né? A gente não está tratando disso, né? Então, isso
vamos dizer assim, é uma percepção do pesquisador, né? Se você tentar analisar se você tentar analisar a sociedade e o desenvolvimento da sociedade sobre a ótica do progresso, do regresso, não, como se diz isso? Ou do retrocesso, não é? Você vai ter uma análise não adequadamente complexa, não é? O Brasil mesmo, o que é o progresso? Como vocês estavam dizendo, é um Estado centralizador ou um Estado descentralizador? O que é o progresso? O que é o retrocesso, não é? O Bolsonaro representa um retrocesso para o Brasil? Não sei, depende da nossa ótica aqui. Se a gente achar que a Constituição de 88 ia levar a gente para um estado, para um patamar, para um plano absolutamente em que, pelo texto constitucional, você levaria a sociedade para usufruir do paraíso na Terra, como foi que eu aprendi a ler o direito constitucional no começo, não faz muito sentido, não é? Porque se a gente comparar como a gente vivia na década de 90, como o Brasil vivia na década de 50, ou se a gente comparar como se vivia em 64 e como se vive hoje, o que é progresso e como é retrocesso? Quer dizer, é um termo, na minha opinião, progresso, né, na verdade, que não diz muita coisa, e eu acho que atrapalha a análise, né? Diria nesse mesmo sentido que há um foco muito grande aqui, não no desenvolvimento político e jurídico como um todo, mas centrado demais e aqui eu estou pensando aqui, estou fazendo provocações, viu, Gabriel? Não me leve a mal, tá? Claro. Só meu jeito de falar, tá? Por exemplo, você disse que Polônia e Hungria seriam os dois grandes países problemáticos da Europa. Você está certo em dizer que os governos, tanto da Polônia quanto da Hungria, são dois exemplos aqui mundiais de movimentos que vão, no mínimo, aí, restringir direitos e no sentido de movimentos antiliberais, né, movimentos até iliberais, como eles dizem, né, ou seja, movimentos que querem acabar com o constitucionalismo liberal. Mas a gente tem na própria Europa, né, movimentos em muitos outros países tão graves quanto esses que estão no poder, não é? A gente tem um movimento grande na Alemanha, não é? Que é basicamente de extrema direita que está ganhando cada vez mais força. A gente tem movimento na Espanha super importante em relação a isso. A gente tinha na Itália, além do movimento da Liga Norte, a gente teve Salvini no comando. Se a gente passar para cá, a gente tem tanto o movimento da ultradireita no Brasil, que vem se desenvolvendo nos últimos anos, quanto movimentos também em outros países latino-americanos, como na Colômbia e no Peru, que são tão antiliberais quanto os governos desses outros países. Quer dizer, uma análise sociológica do direito vai mostrar e uma análise sociológica constitucional vai mostrar que partidos, vamos dizer assim, e movimentos sociais são tão importantes quanto os governos que estão no poder em sentido político, não é? Eu acho que seriam essas aí. Vai precisar muito do judiciário. Eu também não confio no judiciário, né? Eu partilho aqui com você dessa preocupação quando eu comecei a estudar direito e tal. A gente acreditava muito no judiciário e também muito no Ministério Público, né? O Ministério Público, então, era apontado como o grande... Se a Constituição de 88 era o Éden, como eu estava brincando agora há pouco, como ideal, não é? O Ministério Público seria o Messias, ou alguma coisa assim, né? O libertador, sei lá, não sei como é que fala, um termo religioso para isso aí. Tem até um nosso amigo aí que vai falar. Enfim, seria um Messias que levaria a gente para esse paraíso, né? E a gente vê que tanto o Judiciário quanto o Ministério Público têm problemas muito graves e... Vamos dizer assim, mas apesar disso, não é, também foi o judiciário que ajudou a gente um pouco, dando algumas decisões que frearam aqui atitudes absolutamente condenáveis aqui do Poder Executivo no âmbito
federal, como vocês estavam falando, né? Só estou fazendo enfim, uma provocação e uns comentários para você. Muito obrigado pelo texto, tá? Eu gostei de ler o texto, eu acho que a discussão é importante, gostei muito também de ouvir a sua explanação aí sobre o tema, tá? Ô Maurício, muito obrigado. Assim, na verdade, como você deixou bem claro, sua fala é muito pertinente, porque ela traz várias consequências importantíssimas dessa análise, né, que acaba soando, e aí, qual é a sensação que eu faço quando eu termino de escrever? Eu sempre tenho esse processo muito autocrítico, né, então termino de escrever, e aí quando eu vou reler, eu fico com a sensação de que, poxa, ele tá muito direto ao ponto, ele tá, digamos, superficial em algumas passagens, mas, assim, a intenção dele foi justamente essa, como eu tentei deixar claro, né, de tentar comunicar, olha, quem tá lendo esse material, né, é uma provocação que eu faço muito hoje em dia, quando eu escrevo, né, quem de fato consegue ler, né, aquilo que nós produzimos, né, é uma preocupação até que foge um pouquinho até do nosso debate de hoje. E no caso desse texto, eu pensei assim, eu vou tentar escrever para, de alguma forma, ter alguma esperança de que alguém que vai tomar alguma decisão em relação a isso, pelo menos conheça do que está falando, né? Tem a calamidade pública, tem o defesa, tem o sítio, tem os riscos da democracia. Então, foi mais nessa linha. De fato, a gente tem uma série de implicações aí, como você bem colocou, de movimentos autoritários, movimentos de populismo, né? Movimentos que vão crescendo em vários países. O que me tocou muito, muito mesmo, quando estava escrevendo, foram os ataques ao professor Sadurski na Polônia, que escreveu o livro, né, com relação à destruição do direito constitucional na Polônia, e é vítima, inclusive pessoal, de vários ataques, processos até, e de uma comoção internacional de apoio a ele. E isso me mexeu muito comigo, sabe, assim, porque o que a gente percebe? Em vários países, a gente nota a ascensão de lideranças autoritárias, de uma participação maior da extrema-direita, inclusive na Alemanha, como você bem colocou. Eu fiquei sabendo até que recentemente foi extinto, parece que um grupo militar na Alemanha, uma unidade do exército, que era recheada de participantes também partidários do nazifascismo. Enfim, mas no caso da Polônia e da Hungria, eu tive a sensação de que há uma projeção ainda mais intensa disso, né, nesse momento agora, né? E com a Bielorrússia mais recentemente, nesse processo. Então, em termos de indicativos de qualidade democrática ou de prejuízo à democracia, eu tive a sensação de que o cenário deles é ainda mais complicador, é ainda mais delicado, e eu pensei, talvez o Brasil ele pudesse estar avançando rumo a isso. Essa foi a minha preocupação, isso no momento de março, né? Não sei se isso vai de fato acontecer, não sei se a gente vai ter o mesmo cenário ou não, né? Porque também tem condicionantes culturais, sociais, são bem diferentes, né? Mas foi uma tentativa de mostrar para quem pudesse ter interesse nesse assunto, conhecer um pouco desses limites, né? E notar que nesse cardápio constitucional a gente teria ferramentas e também limitações. Então, é um artigo que ele se assume superficial, né? Digamos assim, né? Para tentar alcançar pessoas que tivessem algum poder de decisão quanto a isso. Talvez seja até um pouco ilusório, sabe, Maurício? Porque a gente, quando escreve, a gente também não sabe quem vai ler de fato, né? Quem de fato vai ter contato com o material, mas eu tentei ser mais direto e mais superficial propositadamente. A ideia foi essa, né? Para tentar trazer alguma contribuição para mostrar, olha, tem alguns caminhos possíveis, né? E, de alguma forma, a gente pode se manter numa limitação democrática prevista pela Constituição. Mas suas provocações são excelentes, dão margem a várias análises muito mais aprofundadas do que é o populismo, a ascensão da extrema-direita, de regimes, né, diferenciados no mundo inteiro, e as preocupações que eles trazem também com relação à qualidade do Estado de Direito, né? A sua fala, só para encerrar esse comentário, me fez lembrar um debate que a gente teve recentemente aqui no Brasil, que envolve uma outra discussão, que é do parlamentarismo, né? A partir do texto do professor Bruce Ackerman, que fez uma sugestão de uma nova Assembleia Constituinte para o Brasil, com a adoção do parlamentarismo, né? E mobilizou uma série de respostas também, dizendo que a gente tem que ter atenção com a qualidade do Estado de Direito no Brasil, né? Eu acho que essa seria a ligação com esse comentário, de como a gente construiria no país um Estado de Direito com mais qualidade, a partir da pesquisa também. Então, tentei escrever algo assim muito discreto nesse sentido, né? Para ao menos apontar alguns caminhos para quem tivesse poder de decisão em relação a essa matéria. Mas obrigado pelas suas considerações excelentes, muito aprofundadas, Maurício, que trazem luz em vários aspectos dessa discussão. Tá? Muito obrigado pelo seu comentário.
Ô, Gabriel, só rapidinho, por favor, não me entenda mal, eu não disse que seu texto não sei se ficou parecendo que é superficial, não achei isso, não. Mas fique tranquilo, meu amigo, assim, isso foi impressão minha mesmo, fique tranquilo, assim, foi quando eu terminei de ler. Quando eu termino de ler, Maurício, eu faço sempre esse momento de autocrítica, sabe? E aí eu vejo assim, poxa, faltou aqui uma literatura mais aprofundada estrangeira, né? Faltou aqui uma análise, como eu conversava com o Jadson mais cedo, da federação. Então, é o processo nosso mesmo, né? Quando a gente escreve, de a gente notar que ele poderia ter mais aprofundamentos, né? Analisar outros desdobramentos também desse fenômeno. Não foi você que falou, não, fique tranquilo. Seu comentário é muito pertinente. É mais assim porque é compartilhar um pouco dessa autocrítica, né? Que a gente faz nesse processo de ver como a gente poderia ter feito melhor, abordar algumas passagens com mais riqueza, mas assim, é mais um processo de autocrítica mesmo. Fique tranquilo. Foi um ótimo comentário, foi massa. Só uma coisa, até o pessoal que está lendo, né, tem que ler esse texto do Ackman, né? É um texto muito infeliz do Ackman, na minha opinião, né? Muito ruim, muito ruim. Mas Ackman é um autor que pauta a discussão, né? E a gente tem que, pelo menos, conhecer a opinião dele, né? Infelizmente, a gente vive numa era que se uma pessoa... E o Ackman tem, obviamente, estudos muito bons, não é? Principalmente em relação a quando envolve constitucionalismo estadunidense, mas, infelizmente, se a gente tem esses grandes figurões que pautam o debate, então, assim, para o pessoal aí que está ouvindo mesmo, tem que ler esse artigo do Ackman, muito infeliz, né? Mas isso fica para outra vez, desculpa aí. Outro debate, né? Prolongamento. Com certeza. Passa a palavra agora para o Larry, que quer falar também. Está sem o áudio, Larry. Tem que abrir o microfone. Botei agora. Desculpe. Primeiramente, queria agradecer, Raquel, pela palavra, e para o professor Gabriel e para o professor Jadson pela participação de hoje. Falar que foi um enriquecimento muito grande para mim, essa aula de hoje, porque estou aprendendo muita coisa que é muito interessante para o meu trabalho. E eu queria conversar com o senhor a respeito, fazer até uma provocação também, para aprender mais, buscar mais da aula de hoje, que é, como é que o senhor vê, por exemplo, o senhor falou a respeito do federalismo e do papel do presidente, e a preocupação que o senhor tem em relação à saúde da nossa democracia, em relação a esse contexto de pandemia. Não é cômodo para o presidente, no caso, para ele, a partir do momento que ele vai se isentando de responsabilidade dentro de uma estrutura federativa e o próprio legislativo ele vai tomando para si algumas responsabilidades que deveria ser de coordenação do poder federal, da figura do presidente, e o próprio judiciário também começa a se arvorar, também tomar o papel decisório, no caso do presidente, não acaba sendo cômodo para ele, porque ele acaba se isentando, e no caso assim, a responsabilidade não é minha. E no discurso, ele utiliza essa falácia, no sentido de, não, a responsabilidade é dele, que o papel do presidente, do executivo, ele é justamente de coordenar as ações que são descentralizadas, mas é ele que vai dar um norte, é ele que vai ter que pegar as decisões locais e fazer com que essas decisões locais não se choquem, né? Não tenham, não comprometa a decisão do outro. E aí ele acaba ficando numa posição de, olha, eu vou só criticar. Se der certo, eu pego os bônus. Se der errado, o ônus é do outro. E isso não acaba, de uma certa forma, assim, a gente fala muito na pandemia do colapso da saúde pública, mas a gente esquece de falar do colapso que pode ser gerado tanto no poder judiciário quanto no poder executivo, porque praticamente para todas as pautas, muitas pautas delas importantes, para o quê? O judiciário só vai decidir pautas relacionadas ao Covid. O legislativo acaba também a mesma coisa. E aí, só para finalizar a minha provocação, assim, eu lembrei até de uma palestra que assisti recentemente com o professor Jorge, né, vou me lembrar o nome dele agora, que me fez lembrar a situação que aconteceu, por exemplo, na Itália,
na Itália, o judiciário ele começou a tomar decisões relacionadas a uma fake news relacionada à vacina, dizendo que a vacina causava determinados problemas de saúde, e aí o judiciário começou a dar várias sentenças favoráveis às famílias contrárias à utilização da vacina. E aí foram indenizações altíssimas que o Estado teve que pagar para essas famílias. E a gente corre o risco agora, nessa pandemia, de no final, como está acontecendo na Itália, o Estado ser responsabilizado por um monte de omissões que eles estão praticando agora e de ações equivocadas. E assim, eu queria saber do senhor se isso não acaba, de uma certa forma, também contribuindo para que a nossa democracia, ela cada vez mais vá se desfazendo e o poder do presidente seja cada vez mais retirado. É só uma provocação que eu achei muito interessante. Novamente, eu dou os parabéns para o senhor pelo trabalho. Eu acho que a importância dele é de motivar muitos questionamentos e muitas dúvidas e muitas propostas de estudos também. Então, parabéns novamente. Obrigado, Laíra. Excelente comentário, Laíra. Assim, na verdade, seu comentário me fez lembrar uma apreciação que foi feita com pesquisas de como aumentava ou reduzia a popularidade dos líderes de cada país de acordo com a qualidade da resposta à pandemia. Aqui no Brasil, a medição que foi feita mostrou, num certo momento, né, que houve uma redução significativa da popularidade do presidente durante a pandemia, o que é algo que em muitos países não aconteceu, muito pelo contrário. Em alguns países houve um aumento da popularidade, pelo que você colocou, uma figura que se coloca como um coordenador de esforços, com base na ciência, com base na pesquisa, com base em boas práticas internacionais. Isso é um mote para que haja um aumento de popularidade e um aumento de dificuldade. Aqui no Brasil aconteceu o contrário, num primeiro momento, uma redução significativa de popularidade, que foi projetada, inclusive, nos pronunciamentos que ele fazia. Então, houve uma época aqui que havia muita reação, né, também a esses pronunciamentos, muita crítica, né, em relação a isso tudo. E aí houve algo paradoxal, e alguns têm estudado isso agora, que é a questão do auxílio emergencial, né, que ele tinha sugerido no começo num valor menor, o Congresso Nacional aumentou para o valor que ficou consagrado de R$600, e se percebeu também que houve alguns impactos disso, né, em algumas camadas de aprovação ao presidente a partir desse momento. Então, eu acho, Laíra, assim, que tudo... no começo, eu achava que a atuação presidencial era improvisada, sabe assim? Eu achava que era meio assim... Hoje em dia, eu acredito que existe uma lógica por trás, uma lógica de aproveitar, né, a explosão midiática, as redes sociais, e assim, não necessariamente para aquilo que é correto cientificamente, mas aquilo que traz votos e que traz uma projeção da sua própria imagem, o que fez parte, inclusive, da própria eleição. A sensação que eu tenho é de que a gente vive numa eterna eleição, né? Uma exposição do adversário, uma crítica ao grupo político rival, né? E aí, de alguma forma, tentar surfar nessa onda, como se fez na narrativa de que o Supremo impediu a atuação da União, o que não faz nenhum sentido. O Supremo não disse que a União não pode atuar, muito pelo contrário, que se espera uma coordenação nessa área, né? Com relação aos esforços da federação, com base na pesquisa e por aí vai. Mas a gente vive numa época tão complicada, Laíra, que, assim, eu vou contar um exemplo aqui que eu acho que ilustra bem essa realidade. Eu participo de, assim como acho que todos nós aqui, né, de vários grupos de WhatsApp. Grupos de WhatsApp que são alguns de família, outros de trabalho, outros de amigos, né, por aí vai. Não é incomum que apareça um grupo de família, por exemplo, alguma notícia que é comprovadamente falsa. E a pessoa acredita naquilo, né? E acredita porque recebeu de um amigo no qual confia bastante, né? Que recebeu de um grupo no qual confia bastante, por aí vai. Então, essa lógica que a gente vive, que é uma lógica de muita artificialidade, que é uma lógica que é avessa à ciência e à pesquisa várias vezes, é uma lógica que se preserva ainda hoje, né? E como você bem colocou, é cômodo para o presidente se aproveitar dessa situação e buscar aquilo que traz mais visibilidade, traz mais votos, nessa sensação de eterna eleição que a gente vive, né? Pelo menos eu tenho essa sensação desde quando se assumiu até agora, porque há grupos, há momentos na história do Brasil que você sente uma figura que se elege e de alguma forma busca algum tipo de construção de aliança de forças, né? Uma negociação com oposição, mínima que seja, né? E a sensação que eu tenho agora é de que a gente tem um ataque, assim,
que se preserva desde o processo eleitoral, né? Continua ainda hoje, com os discursos de ódio, com os gabinetes de ódio, com as várias denúncias que a gente acompanha aí no dia a dia brasileiro. Então, Lahiri, de fato, é cômodo para ele, mas eu acho que é um discurso proposital, sabe? Eu acho que é um discurso proposital que é favorável para ele, especialmente agora, nesse processo de auxílio emergencial, que inclusive, e aí vem um dado que eu fiquei impressionado, eu vi o impacto que trouxe esse auxílio emergencial para famílias muito carentes, né, que, pelo dado que eu vi, ele teria chegado a superar as perdas de algumas famílias, né, no processo da pandemia, para a gente perceber o quanto R$600 pode parecer um valor, assim, que não é tão significativo, mas para muita gente, né, especialmente aqui no Nordeste do Brasil, isso faz uma mudança de rumos muito significativa, né. Então, eu resumiria a Lahiri dizendo assim, realmente é um comodismo, mas eu acho que é tudo proposital, eu acho que é tudo construído para tentar extrair desse processo o máximo de visibilidade, o máximo de aceitação, já rumo a uma tentativa de um segundo mandato. Eu vejo dessa maneira, entendeu? Mas claro que aí a gente já começa a sair um pouco da trajetória da dogmática constitucional estrita, né? E a gente começa a discutir temas que estão vinculados a isso, né? Processo eleitoral, a discussão político-partidária, todo o conjunto de temas que, na verdade, a gente está inserido e que faz dessa complexidade tão desafiadora e tão interessante, né? Ótima pergunta. Muito obrigado, meu velho, pela sua participação, viu? Agora, professor, desculpe, só complementando o que o senhor falou, isso não se assemelha muito ao ocorrido na República de Weimar, lá na Alemanha? Porque sim. Minha preocupação quando eu fiz essa pergunta ele se isenta, a responsabilidade vai para alguém. A responsabilidade fica entre o legislativo e o judiciário. Claro. O legislativo, ele vai fazer a lei, mas, como a Érica falou até anteriormente, ela tem que ter uma previsão orçamentária. E não dá para você fazer tudo. Quando a população começar a se frustrar em relação a essas leis, que elas não têm efetividade, e o próprio judiciário, o judiciário começar a tomar decisões equivocadas, tem até um trabalho, o professor Jadson falou com a gente numa aula sobre a importância do amicus curiae e das audiências públicas no Poder Judiciário. E, assim, o que eu tenho visto é que as decisões do Judiciário não estão sendo embasadas também tecnicamente. Muitas das decisões do Judiciário estão sendo tomadas no achismo ou no conhecimento jurídico. E, na verdade, no contexto que a gente vive, era para ter sido formado comissões de mentes brilhantes do país, de estudiosos sobre o assunto, você ter vários debates sobre esse tema, como tardiamente está sendo feito com a questão das eleições. Então, assim, talvez não para esse momento a gente tenha isso, mas talvez depois que passe essa pandemia, aí que vão começar a pensar em fazer um projeto, um protocolo, alguma coisa para a próxima pandemia. Mas aí a frustração ela já se enraizou e a gente pode correr o risco de sair de uma pandemia e cair numa guerra civil, não sei. Não, com certeza. Lahiri, perfeito. Em 19, a gente teve os 100 anos da República de Weimar, né? E muitos trabalhos foram escritos para mostrar a atualidade daquele momento, né? Um momento de contraposição de adversários políticos, um momento de fraqueza econômica da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, um momento em que você não via uma perspectiva no horizonte de melhora significativa, a inflação gigantesca, o desemprego crescente, né? E como foi um momento difícil para, inclusive, traduzir algumas ideias, né? E favorecer a criação de algumas ideias que germinariam, alguns anos depois, também, na Segunda Guerra Mundial. Então, Weimar é muito atual, na verdade, né? Em 19 a gente falou muito sobre isso, com 100 anos, né, da Constituição de Weimar. Aqui, Gilberto Bercovitch é um autor no Brasil que pesquisa esse tema, né? Lá em São Paulo, o professor Gilberto Bercovitch, né? E com relação à sua passagem do amicus curiae da audiência pública, Damares Medina, né? Lá em Brasília, tem um trabalho empírico nessa linha, né? Para mostrar como nem sempre você tem também essa sensibilização do julgador aos argumentos do amigo da corte e da audiência pública. Então, a sua fala é uma fala calcada, digamos assim, em parte, dos estudos do professor Gilberto Bercovitch, que vão nessa linha, né?
e da professora Damares Medina, lá em Brasília. E assim, Lahiri, no campo da política, duas estratégias que não são nem um pouco novas, né? Você ter a escolha de um inimigo, isso é muito antigo, na verdade, e você dizer, é por conta do inimigo que eu não consigo, né? Aí você pode mudar quem ocupa esse polo, né? Mas o inimigo é a responsabilização, por ele que eu não consigo, né? Pode ser o partido, pode ser um grupo de pessoas, pode ser alguém que tem aí uma vinculação étnica diferente, é o inimigo, né? Esse discurso do medo em relação ao inimigo e do ataque ao inimigo, para que a gente possa se preservar. Então, essa linha política é muito antiga. E ainda por cima, a ideia da solução simples para um problema complexo, que você gera uma comunicação de massa até, né? Olha, massa, o inimigo me impede de fazer, né? E eu tenho a resposta. Se você pegar essas duas características e projetar no governo atual, isso se repete em vários cenários, né? O inimigo é a causa do problema, né? Aí você pode trocar quem ocupa esse polo, né? E eu tenho uma resposta simples para um problema complexo, né? Então, assim, pra você ter uma ideia, e aí eu vou contar de um caso que me magoa muito, muito profundamente, porque foi um ataque à minha categoria, né, de professor. A gente teve um ministro da Educação que disse que a gente vivia fumando maconha e plantando maconha em universidade, né? Então a gente chegou nesse patamar no Brasil e foi processado, parece que foi até depois condenado a uma multa, algo assim, por conta dessa declaração comprovadamente falsa, mas assim, alimenta a rede de apoiadores, os inimigos são eles, então, portanto, agora, né? A gente tem uma resposta simples aqui, que é o caminho, por exemplo, de uma privatização. Então, essa lógica de você combinar essas estratégias, de escolher o inimigo, de simplificar para gerar comunicação de massa, isso é muito antigo, né? E já foi usado em momentos, inclusive, perigosíssimos da autoridade, da nossa história, especialmente na época do fascismo, né? Essa comunicação foi usada para isso também. Você cria uma identificação com a massa por propaganda, você simplifica o problema e escolhe o inimigo. E eu acho que, guardadas as proporções, claro, a gente não tem o mesmo cenário, mas isso aparece muito hoje em dia, né? Muito, e a gente tem que refletir sobre os alcances dessa discussão toda. Mas obrigado, Laíra, ótimos comentários, né? Ótimas provocações, e aí eu acho que são bons estudos, né, de Gilberto Bercovitch e também da professora Damares Medina, para aprofundar toda essa nossa discussão também. Muito legal. Obrigado pela sua participação, viu? Oi, agora eu vou passar a palavra para a Érica novamente e depois para a Paula, mas antes eu já queria avisar que, após a fala delas, eu já vou passar a palavra para as considerações finais para o professor Gabriel, para a gente fechar, para a gente não se alongar tanto, né, por conta do que você já vê, que já tem gente saindo, né? Tá bom? Pode falar, Érica. Para além dessa realidade distópica que a gente tem vivido, professor, e que é um assunto bem recorrente e que, só complementando a fala do Lahiri, concordando completamente com o que ele disse, esses discursos populistas são características trazidas pelo Paxton e pelo Humberto Eco, né, onde você simplifica o problema, personifica o inimigo, qualquer que seja o inimigo, para que sua fala seja muito mais próxima da população com a maior amplitude possível. Então, isso é um atributo bem conhecido. Mas o que eu queria falar e que eu não falei, que eu acho pertinente em relação ao texto, é sobre uma discussão que me veio à cabeça, analisando também os casos que eu enfrento no Tribunal de Contas, envolvendo o mérito administrativo, ou no caso, a discricionariedade administrativa, que é o ponto, a pedra de toque das tomadas de decisão dos chefes do Poder Executivo sobre o que caracteriza uma circunstância, uma situação emergencial que justifica a realização de determinados gastos, determinadas compras, aquisições ou prestações de serviços. E é exatamente aí, nesse ponto da discricionariedade, através do mérito administrativo, que é uma interferência que, em tese, o Poder Judiciário não poderia se insurgir. Então, o Judiciário avaliaria critérios legais, critérios normativos, parâmetros, e dentro desses parâmetros o chefe do Poder Executivo atuaria, e nós estamos vendo, ao revés disso, um Ministério Público altamente intervencionista, um Poder Judiciário adentrando em méritos dos quais ele sequer conhece, como, por exemplo, a realidade de Xorroxó, uma cidade de 10 mil habitantes, e somado a isso, a própria atuação e o histórico dos chefes do Poder Executivo de muitas vezes não terem tanta lisura na boa gestão do dinheiro público, do erário. Enfim, é o ponto que eu acredito que é importante, que eu não falei à época. Érica, eu fiz uma audiência já em Xorroxó, viu? Conheci. Mentira! Sério. Ó. Era uma ação de impugnação o mandato eletivo lá do prefeito de Roraima, na verdade.
que Rodelas não é sede de comarca. Rodelas, para quem não conhece, era a terra do Wagner Moura, né? E aí, na verdade, foi inundada com a construção das usinas da Chesf, e é Nova Rodelas, que se chama. E aí é demarcação indígena. É bem interessante. Bem interessante. Legal. Falou, né? É bem peculiar também. É uma realidade muito peculiar, assim. É bem diferente, assim. Até, como eu falei, mesmo residindo no interior, o Paulo Afonso tem 120 mil habitantes, arredondando aí, né? No final das contas, é assim, o limite, né, é o limite da intervenção do Poder Judiciário, de órgãos de fiscalização e controle, como o Tribunal de Contas, no mérito, na discricionariedade administrativa, ante os parâmetros constitucionais dados, na circunstância da pandemia. Eu acho que o recorte, como você tinha sugerido no trabalho, possa ser mais interessante nessa perspectiva, como o professor Jadson também estava agora encarrochado. Fica legal. Só para fechar, Érica, porque a gente está com o nosso tempo já apertado, mas assim, isso me lembra um pouquinho, na época do doutorado, uma discussão que a gente tinha entre controle de legalidade e controle de juridicidade, né? Essa mudança de paradigma que no campo do direito administrativo alguns defendem, do grau de atuação do Poder Judiciário, né? E aí é uma provocação também para você, de repente, ver se faz sentido isso, né? E aí, claro, no caso do Tribunal de Contas, não propriamente, assim, a gente usaria mesmo perfil do Poder Judiciário, a gente sabe disso, mas, assim, qual é a amplitude desse controle que se faz de mérito, né? E aí talvez a gente busque alguma expressão mais apropriada para designar essa constatação, tá? Sim, é verdade. Mas só para ser direto aqui, para a gente poder ouvir mais gente, né? Que tem mais alguns para poder perguntar, né? Isso. Paula. É a Paula, isso. Agora a Paula pode perguntar. Paula. Pessoal, boa noite. Todo mundo me escuta bem? Perfeito, Paula, perfeito. Porque a minha internet está com conexão ruim, por isso até que eu desliguei a câmera. Na verdade, reiterar aqui, boa noite a todos, e reiterar o prazer que é sempre estar com o professor Gabriel. Foi a oportunidade de ser aluna do professor no início e final da graduação. E o texto do professor, quando eu fiz a leitura, para mim fica muito claro o perfil dele. O professor Gabriel, ele é assim em sala de aula. Eu consigo enxergar perfeitamente, e até discordo do que foi levantado aqui, que seria um texto de dogmática jurídica, porque o professor, ele colocou no texto, na minha concepção, a mesma coisa que ele faz em sala de aula. Ele é uma pessoa que, além de passar o direito, ele exerce também perfeitamente o papel de cidadão brasileiro. Gabriel é uma pessoa que, eu sou, assim, fã de carteirinha, ele sabe disso, ele consegue fazer as coisas dele sem em nenhum momento deixar de lado o papel de cidadão. Então, eu enxergo no texto dele que ele traz uma dogmática jurídica de fato, mas cumprindo esse papel de cidadania, de explicar, como ele bem colocou, essa intenção de, ainda quem seja alheio ao direito, mais ou menos como é que funciona as coisas. Mas ele não se limita a essa dogmática, ele vai além quando ele traz considerações estéticas sobre pontos que eu achei, assim, fundamentais, que inclusive foram suscitados aqui. A questão do federalismo, como alguns, inclusive, falaram sobre a questão do municipalismo autárquico, que eu concordo que está em voga aí hoje aqui na nossa conjuntura de pacto político, a questão da simetria, a questão das políticas públicas, a efetivação dos direitos fundamentais, a validação do Estado Democrático de Direito, são pautas que foram todas colocadas em considerações no artigo, que eu enxergo que, como diz aqui na Bahia, daria muito pano para manga. Então, eu acho que, de fato, o artigo ele não teria como se exaurir numa proposta que vai muito além mesmo. Então, assim, eu não quero me alongar muito, porque, enfim, já estamos aí com o horário apertado. Eu só queria deixar uma provocação para o professor. Fiquei saudosa quando eu vi que ele fala, no artigo, né, ele coloca sobre a Declaração Francesa de 1789, e existe, né, Sarley, ele vai falar sobre essa questão da discussão de paternidade dos direitos fundamentais, e assim, eu fiquei muito saudosa porque eu lembrei de nossa jurisdição constitucional do ano passado. Eu saudade daquele tempo, mas eu só queria deixar a provocação de perguntar ao professor se ele acredita que, em relação a esse desenho político constitucional, no que se refere à efetivação desses direitos fundamentais, no uso dessa ferramenta constitucional, que é a calamidade pública, se ele acredita nisso na execução das políticas públicas, nessa conjuntura do nosso governo atual. E aí, encerrando as considerações, agradeço a todos, viu, gente? Boa noite para vocês e parabéns mais uma vez, professor, é sempre uma honra.
Ô, Paula, muito obrigado, Paula. Você é muito rápido também, Paula, por conta do nosso horário. Primeiro, obrigado pela sua gentileza, minha amiga. Muito, muito, muito gentil suas palavras, como sempre, né? Eu lembro de você como se fosse hoje também aqui na sala. No começo do semestre, você estava... A cadeira que você sentava, eu lembro perfeitamente. Do lado esquerdo da nossa sala, na frente, né? Você sentava ali e você preocupada com as atividades várias do semestre, as outras atribuições normais desse momento de fim de graduação, e você sempre querendo estar presente ali, querendo participar de alguma forma. Muito obrigado pela sua gentileza, minha amiga. Na verdade, assim, eu acho que a gente tem um papel, Paula, que cada vez eu reflito mais, né, quando a gente pesquisa, que é o papel de externar qual é a posição que existe, normativamente falando, judicialmente falando, né, empiricamente falando, e também construir o desenho que você acha civicamente mais correto, né? E no direito constitucional, pela nossa proximidade com a política, né, eu acho que a gente tem debates vivos aqui, que a gente tem que travar, né, e eu procuro travar, assim, com muito respeito, com muita consideração a quem pensa o contrário, mas a gente tem que dar a nossa opinião também, né, tem que se posicionar com relação a isso, e eu acho que a gente tem, já respondendo a sua pergunta, quanto a políticas públicas federais, eu até comentei isso recentemente numa live que eu fiz no Instagram, eu não sei se a gente pode falar propriamente de governo federal, quando a gente fala de pandemia, porque quando a gente fala de governo, a gente pensa automaticamente em coordenação de esforços, movimentação com base na ciência, políticas públicas calcadas em ideais de representação e de representatividade internacional. Então, você falar em governo federal na pandemia, a sensação que eu tenho é o contrário, né? Porque a gente teve ministros da saúde demitidos pela sua competência em muitos casos, a gente teve um ministério interino que se preservou durante muitos dias aí por conta de alguém que simplesmente era assim, concordava com o presidente e se manteve no cargo por essa razão. A gente teve problemas de divulgação de informações que fizeram que um consórcio de empresas, empresas jornalísticas, né, se organizassem para divulgar informações com relação à pandemia. E a gente tem uma pessoa que vai para a rua e incentiva as pessoas a saírem para a rua também. Então, assim, rapidamente falando, seja no aspecto da falta de coordenação do Ministério da Saúde, seja no aspecto da falta de divulgação e transparência de informações, seja no comportamento pessoal do próprio presidente, eu acho que a gente tem algo que vai entrar para a história como não fazer, né? Como um desgoverno e não como governo. Eu diria assim. Quanto a políticas públicas no Brasil em geral, eu faço uma ligação do seu comentário com o de Érica. Aí, Érica, uma provocação. A gente só pode saber como elas foram, como a gente conversava, analisando empiricamente, né? Que políticas foram boas em cada município, quais deram certo, quais não deram, né? Quais seriam os campeões aí, né, de melhores políticas públicas com relação à pandemia, os piores, né? Então a gente tem um país continental, há bons e maus exemplos em municípios e em estados, e a gente tem aí pela frente um desafio que é pesquisar esse cenário enquanto ele acontece, né? Enquanto ele está acontecendo agora, como é que a gente pode trazer para o futuro algumas lições, né? Algumas vão ser acolhidas, outras vão ser rejeitadas, mas assim, Paula, eu como cidadão mesmo, eu me sentiria muito desconfortável de não trazer minha visão sobre esse tema com base naquilo que eu leio, que é uma contribuição cívica que a gente traz também, né? De, olha, eu acho que o Brasil deveria ter um caminho melhor em relação a isso, olhando não necessariamente para países muito ricos e sofisticados, mas olhando para o Uruguai, por exemplo, que é um vizinho nosso aqui, um país pequeno, né? E que teve um sucesso no combate à pandemia, olhando para o Vietnã, por exemplo. No caso do artigo que eu fiz, Nude contra a Covid, eu citei exemplos de Bangladesh, Sudão e Somália. Ou seja, não é olhar necessariamente para países muito avançados. Talvez práticas simples, se já fossem amplamente adotadas pelo governo federal, trariam mais vidas salvas, que no fim das contas é o que mais importa, né? Mas, gente, muito obrigado aqui. Já vou aproveitar. Eu acho que tem mais alguém na fila. Não sei se tem mais alguém para perguntar. Acho que não, né? Tem mais alguém na fila? Eu vi aqui, o Rafael perguntou, é isso. Rafael, pronto. Então deixa o Rafael falar que depois eu faço a conclusão. Rafael, fica à vontade. Professor, até por causa do tempo, eu vou ser bastante breve, certo? Vou aproveitar também a oportunidade de estar conversando com uma pessoa da magnitude que é, certo? E eu quero fugir um pouco do tema, do assunto grupo de pesquisa, certo? Eu acho que a gente já debateu os temas, milhões de pessoas aqui já falaram inúmeras temáticas, e eu quero fugir um pouco do tema. Eu andei pesquisando também, e eu estou muito inserido na questão das mídias sociais atualmente, penso até em pesquisar sobre, e eu percebi também que você é muito engajado nas redes sociais. Eu queria também que você me desse sua opinião acerca até de pesquisas em relação a esse poder que a mídia está tendo, inclusive no desgoverno que a gente está tendo atualmente. Eu queria saber o que é que você acha desse poder que a mídia está tendo, principalmente nessa época de pandemia, que muitas pessoas começaram a se inserir
nesse contexto, com lives, com conteúdo no YouTube, inclusive o professor também que está ofertando aqui, todo esse grupo de pesquisa, que é Douglas, ele também está bastante inserido atualmente na mídia. Eu queria saber qual é a sua opinião em relação a essa mídia, porque você é referência no assunto, então acho que ninguém melhor do que você para poder chamar a atenção e especificar o que é que está acontecendo nesse cenário, porque para todo mundo que é jurista, principalmente advogados, que não trabalham com essa divulgação toda, eu queria saber sua opinião, não vou me delongar mais. Ô, Rafael, assim, é uma pergunta ótima, assim, dá pra gente... Rapaz, sua pergunta é tão boa, daria para explicar, assim, em 1 hora, várias projeções disso, mas, assim, sendo bem direto mesmo, tá? Qualquer ferramenta que a gente desenvolva, qualquer ferramenta que a gente crie, que o ser humano crie, ela pode ter um uso bom e um uso ruim, né? Então, por exemplo, a internet é um exemplo disso. A gente tem aqui um uso bom da internet, a gente está discutindo aqui à distância, cada um em sua casa, um texto que provoca algumas reflexões. Então, a gente está crescendo nesse processo conjunto. É um uso bom da internet. Eu gosto muito de rede social, eu sempre gostei, na verdade, eu sempre gostei muito de internet, Rafael, desde muito novo. Eu sou da época do Mirk, eu sou da época do Orkut, sabe assim, do Jurássico, praticamente, né? Quando a gente tinha horário para entrar na internet. Eu sou dessa época, né? Que era, tipo assim, domingo, sábado a partir de 2 da tarde, né? Na semana de meia-noite às 6. Eu sou dessa época. E eu sempre achei legal, porque é uma forma de você comunicar uma mensagem que chega a muitas pessoas, né? Você não tem nem controle de quem está lendo o que você escreve, né? Esse texto meu no academia.edu, tem gente que leu de Porto Velho, tem gente que leu de Cascavel, tem gente que leu de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife. Então, a gente tem uma amplitude desse alcance que me atrai muito, né? E aí, como a gente tem um tempo curto agora no final, eu vou te indicar um livro, Rafael, que é um livro, assim, que é um dos mais interessantes que eu li sobre esse tema, tá? É um livro chamado A Geração Superficial, tá? Se você quiser depois pesquisar, A Geração Superficial é um livro em inglês, traduzido para o português com esse título, tá? Em inglês seria The Shallows, em português seria A Geração Superficial. O autor é Nicholas Carr, C-A-R-R, tá? Nicholas Carr. E é um livro que, assim, ele mexeu muito comigo, porque ele tenta explicar o impacto do uso das ferramentas tecnológicas no nosso cérebro, inclusive. Não é nem nosso comportamento, mas no nosso cérebro. Então, ele tem estudos para mostrar, a partir do que se chama de neuroplasticidade, como o nosso cérebro vem mudando pelo uso diário de rede social, né? E aí, eu pensei, é uma realidade que a gente tem, é uma realidade que eu acho interessante usar também, sempre usei e continuo usando, mas tento promover nela um uso legal, um uso interessante, um uso, assim, recreativo e também informativo, né? Eu acho que é um desafio que a gente tem enquanto pesquisador também. E aí, uma comunicação para todos nós aqui, gente. Quanto mais a gente puder usar de forma assim, informativa, de maneira a agregar as pessoas, de maneira a discutir temas interessantes, a gente tem oportunidades sensacionais, inclusive via mídia social. Então, tem pessoas que participam de minhas lives, por exemplo, do interior da Bahia, de outros estados, mandam pergunta de outros países até, né? Eu tenho leitores da África, da Europa, sabe, dos Estados Unidos, da Ásia, que você pensa, poxa, chegou lá, né? O material, alguém está ali, leu e achou interessante. Então, eu acho que é um uso bom da tecnologia que a gente pode se pautar, né? Para ocupar esse espaço, porque é uma realidade e, assim, ela vai se modificando, né? O Facebook teve seu apogeu, né? Já vem deixando de ter, o Instagram talvez tenha hoje seu apogeu, no futuro talvez deixe de ter, mas o fato é a comunicação que a gente tem, ágil, agradável e atraente, é uma necessidade humana que vai encontrar sempre alguma boa ferramenta, né? E acho que se a gente puder ocupar esse espaço com qualidade, com respeito, com atenção, a gente faz um bem para esse processo, né? Que é levar para as pessoas mais materiais interessantes, dicas, pesquisas, eu vou mais ou menos por aí. Mas, assim, é um tema altamente vasto, velho. Dá para falar muita coisa, mas eu resumiria a esse livro, tá? Nicholas Carr, A Geração Superficial, que é uma obra que, quando eu li, eu fiquei muito impactado, né? É um tipo de livro que eu terminei de ler, eu falei, rapaz, que obra sensacional, né? E eu acho que fica a indicação legal para a gente tentar ver como é que a gente se situa nesse ambiente tão desafiador. Tá bom, meu amigo? Resposta rápida, por conta do nosso tempo. Tá? Muito obrigado, professor. Muito obrigado, muito esclarecedor. Vou procurar também me inserir mais, ler o livro que você indicou também, e também vou aproveitar o gancho também para lhe fazer um convite. Eu estou trabalhando hoje também, fazendo live nas redes sociais, principalmente no Instagram. Já estou lhe seguindo e digo, isso se estende a todos os profissionais que hoje aqui estão online. Minha página está aberta, caso vocês queiram comentar de qualquer assunto, vai ser um prazer enorme estar dividindo o meu espaço com vocês, certo? Muito obrigado, professor, pela explanação. Obrigado, valeu, velho. Muito obrigado pela gentileza, né? Nada, disponha sempre. Eu acho que era a última pergunta pendente, né, gente? Acho que por causa do horário também, né? Era a última, sim.
Então, pronto, só para encerrar, gente, assim, muito obrigado. Assim, é tão prazeroso estar aqui com vocês que quando eu olhei aqui agora o relógio, tomei um susto, que já são 9 horas, ó, a gente 2 horas conversando, porque estava muito prazeroso aqui estar com vocês, é muito especial essa oportunidade, tá? Dizer que, assim, no que a gente pudesse encontrar virtualmente, né, por enquanto, no futuro presencialmente, né, mas por enquanto virtualmente, assim, pode entrar em contato pelas mídias, pode mandar mensagem privada, pode mandar e-mail se vocês quiserem, eu estou à disposição, e eu acho muito importante que a gente continue se pautando pela esperança de defender o que a gente acredita, né? O que a gente pensa ser correto, o que a gente acha que vale a pena defender, porque é fazer pesquisa num país que, infelizmente, não é tão propício para isso, mas no qual a gente tem um papel social muito importante, né? Que é o papel de aprofundar os assuntos, comunicar bem esses assuntos e orientar as pessoas para boas decisões. Eu acho que a gente tem nas mãos uma grande responsabilidade e eu fico muito grato de ter tido a leitura de vocês do material e essa experiência muito proveitosa de compartilharmos ideias aqui nessa noite de quarta-feira, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Douglas, meu amigo, muito obrigado pela gentileza. E eu queria devolver, então, a palavra à Raquel e a Douglas para a gente poder finalizar, né? Obrigado, viu, meu caro? Eu só queria registrar aqui, só um minutinho, Raquel. Agradecer, em especial, ao professor Gabriel, né, que nos acompanhou e fez essa explanação muito interessante. Tantos pontos, né, para o debate. A Jadson, como debatedor, que levantou pontos muito legais também. Raquel, eu fico muito feliz aqui com o grupo que a gente está construindo, né, esse espaço que é tão interessante e chamando esses convidados que tem tanta para contribuir, né? E, claro, é um prazer ouvir, Gabriel, você, porque além do preparo, né, do texto, que é um texto muito bom, super didático, atual, um tema super relevante e, além disso, a simpatia, né, meu amigo? Obrigado. É muito bom quando a gente dialoga com uma pessoa que tem essa disposição para o diálogo, que escuta com atenção, né, as perguntas e responde também com atenção. Então, meu caro, é só agradecer a você realmente de coração e o grupo está de portas abertas aí para, em breve, a gente fazer um outro debate de repente. Tá bom? Muito obrigado. Um abração aí. Devolvo a palavra aí a Raquel para a gente encerrar. Boa noite para todo mundo que nos acompanhou. Boa noite. Boa noite, obrigada, agradeço, parabéns pela apresentação, né, do professor Gabriel, professor Jadson, pelos debates, e a todos os colegas que participaram também. Agradeço a vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Até logo. Boa noite, pessoal. Boa noite, foi um prazer. Abraço. Gabriel, prazer, viu? Valeu, obrigado, gente. Um abraço. Valeu aí.